Sanasa, todos contra a dengue. E vem dominando lá pela direita o time do Atlético Goianiense. Recebe Renato, domina, abriu na ponta canhota. Jefferson meteu o pé canhoto, cruzou na área. Chega lá atrás para tirar. Afasta de qualquer jeito Matheus Silva, a bola volta. Jefferson para o time do Atlético Goianiense. Recua na zaga. Lucas Gasal de perna direita, toca dentro do círculo central, toca a bola o time do Dragão, vem com Jefferson pela esquerda. 9 minutos passados, lançamento na entrada na área, dominou Luiz Fernando, rolou, não tá valendo nada. Bandeira já apontou lá o impedimento no ataque do Dragão. Estava impedido o Luiz Fernando, né? Quando do passe ali feito pelo jogador, o Heron já estava à frente. A bandeira demorou um pouco para marcar, esperou terminar o lance, mas confirmou o impedimento no ataque do Dragão. Neste domingo tem final do campeonato amador da Liga Campineira de Futebol na Praça de Esportes do São Bernardo. Icaraí Futebol Clube do Jardim Icaraí e R7 Pisserno do Jardim Pisserno e Sumaré. Às 11 da manhã, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Elvis domina para o time da Macaca, virando pela direita para o Everton, meteu o pé direito, levantou na área, tira lá atrás o zagueiro, a bola voltou, Elvis dominou, recolheu, rola pela direita para o Everton, devolve a bola para Elvis, tentou o levantamento, tira Jefferson, é arremesso lateral para Macaca, vem pela direita o time Ponte Pretano para fazer a reposição rapidamente, 1-0. Tá perdendo o jogo, a Ponte cobrou o arremesso, não tá valendo. Tem um jogador do time do Atlético que não tá passando bem, hein? Não deve ter comido bem, ou comeu demais ali no jantar, Batista. O jogador do Atlético tá caído, é o capitão do time. Tá caído não, na verdade tá ali sentindo, né? Me parece ser o camisa 10 do Shailon. É o 11, né? O Luiz Fernando não tá nada bem com ele, Batista, por isso o árbitro para o jogo para saber ali o que aconteceu com o Luiz Fernando. Portanto, domingo 11 da manhã, final do campeonato amador, aqui na Bandeirantes, narração do Leandro Boles, com análise de Valdemir Gomes, ou da Palavra Fácil e Vladimir Catarino, nas reportagens. Oferecimento Fiat Sim, a sua concessionária pertinho de você. Venha conhecer as nossas unidades. Divisa com Campinas, Valinho, Sumaré, Vinhedo e Americana. Faça um test drive. Leonaldi domina para o time da Macaca, tocando para Arthur, voltando para Leonaldi, centraliza, era para Elvis, passou por ele, vem Shailon, afasta para o time do Atlético, lançou na entrada da área, abandona a sua área de confinamento, Kaique França, afasta, tira, levanta, vem o time da Macaca, já retoma, arranca Dudu, Ratamoto, pé direito, bateu na defesa, voltou Ratamoto, tentou a penetração na entrada da área, tira a zaga, voltou Elvis, dominou, cruzou na área, subiu lá atrás, Gasal tira, reboteada, a bola sobrou no campo de defesa com Luiz Fernando, ele saiu jogando, já não está valendo nada, o jogo está paralisado. Uma confusão, porque no começo da jogada, na origem do lance, teve um jogador do Atlético que ficou caído. A Ponte, lógico, deu sequência, depois agora a reclamação, porque o jogo foi parado e agora uma discussão ali envolvendo os jogadores de ambas as equipes, Batista. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. É uma confusão ali entre o Renato e o Luiz Felipe, né? Não, é o Luiz Fernando, é uma briga de charás ali, primeiramente, Luiz Fernando com o Luiz Felipe. Tanto que teve até empurrão ali do Luiz Fernando para cima do jogador da Ponte, mas agora o jogo vai continuar. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 13 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro em Goiânia, Atlético Goianiense 0, Ponte Preta 0. E amanhã, Série B, 11 horas, Ribeirão, Botafogo, Vila Nova, 6 horas, Ressacada, Avaí e Londrina.
Bandeirantes AM 1170 FM 85.7 para a região de Campinas. Para a região de Ribeirão Preto, FM 85.3 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí para nós. Pela esquerda, arremesso lateral, Jefferson cobra. Lançamento lá na entrada da área, vem Shailo. Tocou de volta para Jefferson, para Shailo. Vem bem o Everton para afastar. E a bola tocou no jogador do Dragão, portanto... é arremesso lateral para o time da Macaca. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Jefferson cobra arremesso lateral, pega de volta. Domina lá pela esquerda, tenta uma tabela com Shaino por dentro, a bola voltou. Dominou o Lucas Gasal dentro do círculo central, virando pela direita para Bruno Tubarão. Ele avança, parou, fez o break, recuou. Lá pela ponta o autor do gol, Kelvin, levou na perna direita 1-0 para o time do Dragão. Sai lá atrás, Kaique França, pega com enorme facilidade. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. E vem o time do Dragão, lançamento, Luiz Fernando para Shailo, entrou na área, deu um corte, demorou, caiu, reclamou o árbitro, nada marcou. Ele fica lá dentro da área, o Shailo reclamando que foi tocado em Vladimir. Houve um choque forte até, mas a meu ver não houve não o pênalti, mas a Ponte errou na saída, na cobrança de falta, né? O Luiz Felipe quis cobrar muito rápido a falta, jogou a bola nos pés do Atlético, quase leva perigo o time da casa que está vencendo 1-0, Batista. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro em Goiânia, Atlético Goianiense 1, Ponte Preta 0, alô, do Pinheiro. Olha, Brasileirão, amanhã 4 da tarde, Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Corinthians, e 18h30, Castelão, Fortaleza e Atlético Mineiro do Filipão. Luiz Fernando dominou para o Dragão, vem para dentro, quase na entrada da área, virou para Bruno Tubarão, ele levanta cruzado dentro da área, partiu o pé direito, uma bomba, Daniel, espalma Kaique França, que defesa, batida de virada dentro da área, exigiu uma grande defesa do Kaique França, Vladimir Catarino. Já começou a aparecer o Kaique França, né? Teve liberdade o Daniel, dominou, bateu com muita força, fez a defesa, o goleiro da Ponte, depois tirou de lá o sistema defensivo. Bela defesa do Kaique França. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Domina Shailon, vem para a entrada da área, rola para Kelvin, o autor do gol do time do Dragão. Tocando para Bruno Tubarão pela direita, avança no campo de ataque, desceu, meteu o pé direito, cruzou na área. Vem lá atrás, Tomás Kaique para afastar Arthur. Domina no campo de defesa e puxa o contra-ataque do time da Macaca, mas o Shailon marca a saída de bola para a linha lateral, tocou no Shailon, é arremesso para o time da Macaca. Gleger Zorzin, 18, primeiro tempo, 0-0 e o jogo, Gleger. Batista, é difícil, né? Com 3 minutos você toma o gol, você vê que a Ponte tá tentando, mas o Atlético tem uma estratégia bem definida, marca muito forte, né? Tem um sistema defensivo muito sólido nesse jogo principalmente, e a hora que tem a bola tem qualidade no passe, sai tocando, né? E é o que a Ponte precisa fazer, ter um pouco mais de tranquilidade. Nesse momento o jogo é equilibrado, né? A Ponte equilibrou o jogo, o Atlético chega, até porque
tem uma postura um pouco mais ofensiva, mas a Ponte, apesar do vacilo lá aos 3 minutos, você vê que ela tenta ali, o Elvis tá bem no jogo, né? Articula, tenta, os laterais em alguns momentos aparecem, o jogo tá muito tenso. Você vê que nesse momento aí tá tendo mais uma discussão do Elvis ali com o lateral do Atlético, teve aquela outra lá com o Luiz Fernando. Então, os ânimos não tá muito legal, não. Tá tudo muito nervoso. Agora, o jogo, até esse momento, apesar de 1-0 pro Atlético, tá equilibrado. Placar de 1-0, o time do Atlético marcou um gol até aqui. Kelvin vai vencendo a partida. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Lançamento na área, vem o time do Atlético. Kelvin bateu cruzado por cima pela linha de fundo. O Bandeira apontou o impedimento. Não sei se realmente estava impedido, acho que não. Lançamento veio lá de trás. O Kelvin de novo na área, bateu cruzado, hein, Vladimir? E em meio a 3 jogadores, né? O Bandeira não deu impedimento não, vai ter alteração no Atlético Goianiense. Quem está se preparando para entrar ali é o Ayrton. Mas deu bobeira mais uma vez a defesa da Ponte. Eram 3 marcadores ali para cima do Kelvin. Acabou chutando, a bola foi para fora e não vai dar mais mesmo pro Luiz Fernando. Batista, vai sair Luiz Fernando. Já passou a tarja de capitão pro Raudinei. O Ayrton com a 18 vai entrar no lugar do camisa 11, Luiz Fernando. Primeira alteração do jogo. Já conhece a rede de assistências Uesco? São mais de 630. Está em todas as regiões do Brasil. Tem uma Uesco sempre pertinho de você. Acesse uescoferramentas.com.br. Carlos Henrique, bate pesado, 20, quase 21, 0-0. Quem está melhor do jogo para você, CH? Ponte está errando demais, né, 1-0 para o Atlético. Atlético. Só no gol que acabou falhando, né? O time erra muitos passes, está muito afoito. Não tem necessidade disso, tá sobrando vontade, o time tá com disposição, mas precisa ter cabeça no lugar. Quando tomou o gol, a primeira coisa que eu falei, o time tem que colocar os nervos no lugar. Tá muito nervoso o time, o Atlético não tá melhor que a Ponte, o jogo tá dos dois lados complicado, muito truncado, toda hora parando, mas eu tô achando a Ponte muito nervosa, Batista. Falta para Macaca. Elvis, o homem da bola parada. 21 minutos passados, primeiro tempo. 1-0 para o time do Dragão. Elvis, pé direito, levantou na área, em cima do Renato. Ele tira, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso pela esquerda. Renato tirou lá de dentro da área. A bola saiu quase lá, rente ao pau da bandeira. Pela esquerda vem Arthur para fazer a reposição para o time Ponte Pretano. Colocou no fundo do campo para o Ratamoto. Voltou mal. Mas no rebote aparece Elvis para dominar. Levantou na área para Eliel. Chega, a bola vai embora. Para fora pela linha de fundo. O Ratamoto é o mais baixo dos atacantes. Mas ele estava lá para tentar a cabeçada. Desequilibrado, ela saiu torta pela linha de fundo, Vladimir. E o próprio Eliel também não é tão alto, né, Batista? Não sei se a jogada aérea é boa para Ponte, não. Desta vez era o Dudu quem estava lá para tentar o cabeceio. Alcançou, mas mandou a bola para fora. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro em Goiânia. Atlético Goianiense, 1 gol de Kelvin. Ponte Preta 0. Olha, ontem Sport 3, Juventude 0. Wagner Love fez mais um gol. Wagner Love, artilheiro da B, com 9 gols. O segundo é Rodrigo Rodrigues do Juventude com 5. Daqui a pouco, intervalo inteligente, diferente, com o inigualável Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você.
Lançamento do goleiro Diego Loureiro, de goleiro para goleiro. Vem lá atrás, Kaique França para dominar com os pés. Sai lá atrás dominando o time da Macaca no sistema defensivo. Vem para a bola Matheus Silva, recolhe, domina, toca, bola curta pela direita para o Everton. Ele sai da marcação do Kelvin, que agora está aqui pela esquerda, enxuriçando lá no campo de ataque. Ele que marcou o gol lá pela direita. Bola pela esquerda, Arthur faz o lançamento na frente para Dudu Ratamoto. Tentou a enfiada de jogada para Eliel. Ela não passa pela zaga do Dragão. Volta para o Everton. Domina no campo de defesa pela direita. Toca na bola Matheus Silva. A bola volta para ele. Recolhe, domina, solta o jogo pela direita para Luiz Felipe. Recolheu, dominou, rolou atrás para Amaral. Tentou passe por dentro com o Ratamoto. A bola volta com o Kaique. Tomás Kaique tentou passe, errou e olha o contra-ataque. Shailon toca, mas erra também. Time da Ponte domina com o Arthur, erra o passe, um festival de erros. Renato pega para a equipe do Dragão. Domina no campo intermediário, virando pela esquerda para Jefferson, trabalha, sai rolando na lateral pela esquerda, vem para Kelvin. Beira dentro do campo, tentou levar em cima da marcação. A bola para a linha lateral, o arremesso é do Dragão. Quem tocou na bola foi o Matheus Silva. Então o Dragão vai cobrar com o Jefferson. Autorizado pela esquerda. Demora demais para a cobrança. Tá ganhando o jogo. Agora cobrou o Jefferson. Ele já pega de volta. Tentou a arrancada. Saiu de cata-cavaco Luiz Felipe na marcação e a falta para o Dragão bater. A falta aconteceu sim, Batista. O árbitro estava muito próximo ao lance. Falta cometida ali para cima do Jefferson. O Atlético Goianiense já cobrou. Renato cobra, vira o jogo para o Bruno Tubarão. Ele vem descendo pela ponta direita. Carrega tentando a passagem no campo de ataque. Vem tentando o time do Atlético pela meia. Vai para o solo. O árbitro parou, marcou a falta no Ayrton. E é falta pela direita. Então a alteração tática que aconteceu no time do Dragão é que o Luiz Fernando saiu machucado, contundido. Ele estava jogando do lado esquerdo e o Kevin do lado direito. Aí entrou o Ayrton, foi jogar lá pela direita e o Kevin está jogando pela esquerda. Portanto, uma alteração de posicionamento nas beiradas de ataque do time do Dragão. E é falta para o Atlético bater, Vladimir. Falta perigosa, Batista. Kaique França está armando a barreira. São 4 jogadores ali na proteção do goleiro da Ponte Preta. Vem cobrança de falta, vem perigo aí pro Atlético. 26, etapa primeira. Shailon partiu, pé canhoto, bateu. Kaique França voou. Toca na bola, manda pra fora pela linha de fundo, batida na cobrança de falta. Shailon de pé canhoto, mandou de perna esquerda uma bola venenosa. Espalma Kaique França, escanteio, grande defesa. Escanteio para o Dragão bater. Defesaça do Kaique França, olha a cobrança, Batista. Cobrança, levantamento, bola na área, passa por toda a extensão da zaga. Domina pela esquerda no campo de ataque, Bruno Tubarão, meteu o pé direito, cruzou na área, vem para Daniel. Chega lá atrás, afasta Leonardo, a Ponte esboça o contra-ataque com Elvis. Recolhe, domina, faz o lançamento pela direita, vem para Luiz Felipe. Dominou o pé direito, cruzou na área, no peito do Bruno Tubarão. Afasta, tira Gleger Zorzin. Conceito e definição, grau de dificuldade. Defesa do Kaique França. Kaique França que para mim nesse momento é o melhor jogador da Ponte, né? 2 grandes defesas aí. Essa grau de dificuldade 7.75. Lembrando que defesaça acima de 8. 8 ou acima de 8, né? Exatamente. Criterioso. Tô muito criterioso. É depois dos cursos, né, Batista? Sim, muitos cursos, né? E aí realmente muito estudo, né? Apura o conhecimento, né? Muitas apostilas. Exatamente, muita. Escanteio para o Dragão. Vem pra bola pra batida. Ayrton lá pela direita, 28. 1-0. Time da Macaca todo encolhido neste momento. Zagueirada do Dragão lá dentro da área, fazendo inclusive um trenzinho lá.
3 jogadores enfileirados. Já fez trenzinho, Batista? Eu nunca fiz trenzinho. Raudinei. Atrás dele, Lucas Gasal, e atrás dele, bem engatado ali na traseira, o Heron. O árbitro quer conversa, né? Fala com um, fala com o outro. Nunca fez trenzinho, Batista? Diego Pombo Lopes. Batista. Oi. Trenzinho nunca, né? Não, trenzinho nunca fiz, né? Tá Essa bom. invenção é recente no futebol, né, Gleger? É muito recente. Vem pra bola, para o cruzamento na área. O árbitro já palestrou, já vociferou e agora autoriza a cobrança de escanteio. Ayrton partiu, meteu o pé direito, levantou na área. A bola pingou, Daniel bateu de peito de pela, subiu, saiu, tiro de meta para Macaca bater. Cobrança feita no segundo pau, né? O Daniel teve espaço até pro domínio, mas quando chutou muito mal, ela foi por cima. Apenas tiro de meta, Ponte. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias. Temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passados primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro em Goiânia, Atlético Goianiense 1, Kelvin marcou a 3 do primeiro tempo, Ponte Preta 0. Amigo Batista, a boca tá quente na Vila, hein? Domingo, 18h30, portões fechados, Santos e Flamengo. A boca tá quente em São Januário. Segunda-feira, 9 da noite, Vasco e Cuiabá, portões fechados. Tem futebol na Bam Bam Bam. Futebol é com a Bandeirantes. E domingo, 11 da manhã, tem campeonato amador. Decisão do campeonato da Liga Campineira de Futebol. Praça de Esportes do São Bernardo. A decisão entre Icaraí Futebol Clube do Jardim Icaraí e R7 Pisserdo do Jardim Pisserdo de Sumaré. Transmissão aqui pela Bandeirantes. Vem Shailo, domina o time do Atlético, rola o jogo atrás pela esquerda. Kelvin protegeu, dominou, rolou para Renato, pé direito, bateu! Espalma! Kaique França, batida de longe, uma bola venenosa, ela veio rodando, cheia de guizos. Na bola, Kaique França espalmou, mandou para fora, grande defesa, escanteio para o Atlético bater. Ficou a impressão que a bola iria para fora, né? Mas não dava para o Kaique França saber. Foi no lance, espalmou, linha de fundo, é mais um escanteio para o Dragão. Dragão vem com o Shailon, autorizado, pé canhoto, cruzou na área, subiu, toque de cabeça, vai embora para fora pela linha de fundo, Lucas Gasal. Cruzamento da cobrança de escanteio do Shailon, subiu, testou firme o Gasal, Lucas Gasal. Por cima, tiro de meta para Macaca, passou lambendo o travessão, hein, Vladimir? Subiu entre os dois zagueiros, o Gasal, né? Entre ali o Matheus Silva e o Tomás Kaique, aliás, o único que subiu. Conseguiu o cabeceio, mas mandou a bola por cima em tiro de meta. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Placar de 1-0, o time do Dragão marcou a 3 do primeiro tempo. A Ponte tenta a penetração pela esquerda com o Dudu Ratamoto. Ele não chega, e aí chega lá atrás Gasal, que agora há pouco quase marcou o segundo do Dragão de cabeça. Tira, manda pra frente, entrada na área. Aí que França de perna canhota saiu tirando, mas errou. Jogou nos pés do Kelvin. O homem do primeiro gol dominou, soltou para Daniel, girou em cima da marcação, vai para a área, saiu da marcação, Shailon domina, dá um tapa nela, chega Amaral para tirar. A bola saiu pela linha de fundo em escanteio para o Dragão bater. Escanteio, né? Tentou tirar ali, o Amaral acabou colocando a bola pela própria linha de fundo.
O lance está parado, o árbitro vai confirmar e o Daniel ficou caído. Foi no choque com o Matheus Silva. Sobrou uma mão ali do Matheus Silva para cima do Daniel. Agora o árbitro vai lá conferir o que está acontecendo com o atacante do Atlético. Carlos Henrique, o bate pesado, placar de 1-0, a Macaca perdendo e o jogo diz a ICH. Bom, o jogo é horroroso. Os dois times erram à vontade, mas a Ponte faz um jogo muito abaixo do que a gente esperava. Ela errou 24% de todos os passes que ela deu na partida. Não há meio campo, não há ligação, existe um buraco negro no meio. O Elvis pouco participa da partida. Tá todo mundo correndo pra caramba, mas organização, toque de bola, aproximação, triangulação, até agora inexistiu no time da Ponte. Atlético Goianiense está no campo de ataque. Kelvin tocando para Shailon, volta no Kelvin pela esquerda, bem na lateral. Ele recolhe, domina, puxa o jogo lá pela esquerda, vai pro solo, reclamou, falta, o árbitro parou, marcou o Vladimir. A falta aconteceu sim, né? A falta foi cometida ali pelo Luiz Felipe, falta pra cima, era o 14, ele mesmo, Luiz Felipe, quem cometeu esta falta. O Atlético vai se mantendo no ataque, né, Batista? Vai ganhando tempo, quem tá se preparando pra cobrança é o Kelvin e também o Shailon. 35, primeiro tempo. Placar de 1-0, o time do Dragão vai vencendo a Macaca. Vem pra bola Kelvin e também Shailon. Vamos ver quem é que bate. Atento, ligado, Kaique França. A barreira composta apenas por 2 homens. Autorizado. Shailon, pé canhoto, cruzou na área. Subiu lá atrás, Tomás Kaique para afastar. A bola caiu com Amaral. Ele dominou na linha de fundo no peito. Tirou parcialmente. A bola sobrou do Ratamoto. Na recomposição, foi empurrado. O árbitro viu, marcou, falta, vai dar cartão amarelo. Primeiro cartão amarelo do jogo vai para o camisa 7, Kelvin, o autor do gol. Está amarelado, Kelvin, 7 do Atlético Goianiense. Domingo, 11 da manhã, campeonato amador. Direto da Praça de Esportes do São Bernardo. Icaraí, do Jardim Icaraí contra R7 Pisserno, do Jardim Pisserno em Sumaré. Transmissão pela Rádio Bandeirantes. Oferecimento Jeep Sim. A aventura da sua vida pertinho de você. Venha conhecer nossas unidades. Divisa Campinas, Valinhos e Americana e também no embarque da jornada Jeep. Domina o time da Macaca, vem pela direita, Luiz Felipe. Rolando para o Everton, por dentro para Amaral, tentou passe, erra, a bola voltou, Leonaldi, chegou, tocou lá pela esquerda no campo de ataque, vem embora, escapa o time da Macaca, levantamento na área, em cima da marcação, a bola volta dentro do círculo central, trabalha o jogo, o time da Ponte na marca de 36 minutos, Tomás Kaique, virando o jogo, a Macaca vem com o Everton pela direita, dali para Luiz Felipe, recolheu, dominou, recuou, vem para Tomás Kaique, uma paulada de longe, Diego Loureiro, atento, firme, pegou, arriscou de longe, já que a Ponte não penetra, pelo menos tentou um chute de longe em Vladimir. Não foi uma paulada também, né? Foi um chute de meia força ali do Tomás Kaique, de muito longe, fácil, tranquila a defesa do goleiro Diego Loureiro. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 37 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro em Goiânia, estádio Antônio Ascioli. Placar até aqui, Atlético Goianiense 1, Ponte Preta 0. Amigo Batista, a Série B tem jogo amanhã 11 horas, Botafogo e Vila Nova e Ribeirão Preto. Série B tem jogo domingo 11 horas, Mirassol e ABC. E o Guarani joga domingo 18 horas, Guarani e Vitória. Bandeirantes.
Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Domina pela esquerda, vem Leonaldo, o árbitro parou, marcou falta em cima do Bruno Tubarão. Falta para a equipe do Dragão bater. Falta do Leonaldo ali para cima do Tubarão. No lance anterior o Everton ficou caído, sentindo, mas já está tudo ok com ele. Enquanto isso o Atlético tem bola para lançar na área. Quem vai cobrar é o Shailon, camisa 10. Sem pressa, com enorme tranquilidade, Shailon vai lá para fazer o erguimento de bola. 1-0. Tomou posição para fazer o levantamento. 1-0, tá ganhando o time do Dragão. Shailon fica por ali também o Kelvin. Vamos ver quem é que vem. Já desistiu o Kelvin. Shailon rolou para Kelvin. Lá pela direita, onde ele fez o gol. Domina, faz a volta em cima da marcação e volta no Shailon. Meteu o pé canhoto, cruzou na área. Kaique França. Defesa, a bola voltou, dominou, rolou, meteu de pé da direita, Lucas Gazal na linha de fundo, vem lá atrás, Amaral para afastar, em cima dele Daniel, deu pote, tomou, não tá valendo, hein? O árbitro parou, marcou falta no Amaral, que inclusive ficou caído. A falta aconteceu sim, o Amaral tá caído bem rente lá, linha de fundo, né? O departamento médico da Ponte Preta vai no atendimento. Era o Raudney que tava ali no lance com ele. O árbitro demorou um pouquinho, pestanejou, mas marcou a falta para a Ponte Preta cobrar. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade. Kaique França, mais uma em Gleger. É o homem do primeiro tempo, pro lado da Ponte, né? Mais uma grande defesa, essa aí, eles tirando ali o perigo de dentro da pequena área. Defesa com grau de dificuldade 7,85. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e também em Sorocaba. Vem pro jogo, domina o time da Macaca lá atrás com dificuldade para sair jogando o Everton. Levantou no campo de ataque, vem Gazal, recua na entrada da área. Vem lá atrás Diego Loureiro, sai dominando dentro da sua área de confinamento. Bate, levanta de pé da direita, a bola no campo de ataque. Tomás Kaique vem de cabeça para afastar. A bola caiu no círculo central com o Amaral. Dali para Elvis, para Dudu Ratamoto. Partiu no bico esquerdo da grande área para Arthur, encarou a marcação. Saiu dela, puxou, arrumou, ninguém encosta para auxiliá-lo. Ele perdido e acabou perdendo a bola. Raudney, domina tocando pela direita para Bruno Tubarão, levanta de pé da direita para Daniel. Daniel para Ayrton lá pela direita, ele tenta a arrancada, caiu e vai sair cartão amarelo, hein? Tomás Kaique cometeu a falta ali para cima do Ayrton, saiu da zaga, foi lá no meio campo para cometer esta falta, está amarelado. Primeiro cartão da Ponte para o Tomás Kaique, camisa 13. Tem os pendurados aí, ô Vladimir? Em campo apenas o Kaique França, Batista. Apenas Kaique França. No banco de reservas o Edson também está pendurado, mas em campo apenas o Kaique França. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas Uesco. A marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse o escoferramentas.com.br. Já intervalo inteligente aqui na Bandeirantes. Aqui vem Shailon, é o craque do time, domina soltando para Bruno Tubarão. Abriu na ponta direita para Ayrton, vem pela lateral da grande área. Chega bem lá atrás Arthur. Tomou, tirou, tocou para Dudu Ratamoto. Ele tenta enganar a marcação de Bruno Tubarão. A bola vai para a linha lateral, saiu no toque do Tubarão. É arremesso para Macaca no campo de defesa. Oi, pois não, Vladimir? Só para dar informação completa, no banco também o Cássio Gabriel está pendurado. Então, Edson e Cássio Gabriel no banco e o Kaique França em campo. Erra o passe, Leonaldo. Shailon
Domina soltando para Renato, virando pela meia esquerda, Kelvin domina no campo de ataque, 43 minutos do primeiro tempo. Renato recua, vai tocar lá atrás, o goleiro Diego Loureiro jogando quase como um líbero, totalmente fora da sua área de confinamento. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. 44 minutos, primeiro tempo. A Ponte vai perdendo em Goiânia. Arremesso lateral, o Everton vai repor. O árbitro pediu para esperar um pouquinho, não sei qual era a parada ali, mas agora autorizou, cobrou arremesso lateral e errou. Kelvin dominou, tocou para Daniel, ele chuta para o gol. Bola travada lá atrás pelo Matheus Silva, vai para a linha lateral, lá do outro lado. É arremesso pela direita, tem pressa, já cobra Haldinei. Domina Bruno Tubarão pela direita, se mantém no campo de ataque, entregou para Haldinei. Na beirada do campo, volta, solta para Renato, toca a bola o time do Dragão. Metendo pela meia direita no campo de ataque, vem Shailon para Renato de perna direita por dentro. Escapou, Ayrton levou na entrada na área, rolou para Jefferson, pé canhoto, bateu para fora. Bateu de longe, ela subiu, saiu longe, por cima do gol. É tiro de meta para Macaca bater. Foi longe o chute do Jefferson, mas teve espaço, hein? No passe do Ayrton, o Jefferson dominou, bateu forte, a bola foi por cima. Linha de fundo, é tiro de meta Macaca, teremos mais 6, Batista. Vamos a 51 na primeira etapa. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse para saber mais, aromadeservas.com.br. Arremesso lateral, o time do Dragão vai cobrar pela direita, Bruno Tubarão. Tocou na frente para Daniel, chegou a marcação, novamente bola para a linha lateral. É novo arremesso para o time do Dragão. Placar de 1-0, vem para a bola para fazer a reposição pela direita, Bruno Tubarão. Soltando para Ayrton, recolhe, domina, placar de 1-0, o time do Dragão tá ganhando o jogo. Kelvin abriu na ponta, Jefferson dominou, meteu o pé canhoto na área para Shailon, bateu seco. A bola saiu à direita do Kaique França. É tiro de meta para Macaca bater. Se lamenta ali o Shailon, mas foi boa opção. Bateu de primeira, né? Surpreendendo a defesa da Ponte e o Kaique França também. Mas a bola saiu ali próximo à trave direita. Tiro de meta Macaca. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Bola parada, campo de ataque, falta. Olha, 12 finalizações do Dragão contra 4 da Ponte Preta. Portanto, o Atlético Goianiense finalizando muito mais do que o time da Macaca. Falta para Ponte Preta bater Vladimir Catarino. Falta para cima do Dudu Ratamoto, é o Elvis. Quem tá ali se preparando vai mandar a bola lá para a área, Batista. Elvis prepara, partiu, pé direito, levantou na área, pegou, soltou Diego Loureiro. Nossa, ele pegou, foi soltando, depois voltou e agarrou. Quase uma pichotada aí do goleiro do Dragão, hein, Vladimir? Sabe quando você vai pegar o sabonete, ele está escorregadio, escapa da mão, Batista? Mais ou menos o que aconteceu aí com o Diego Loureiro, mas se recuperou e ficou com a bola. Domina o time do Dragão pela direita, arranca no campo de ataque, Haldinei. Recolheu, fez o passe na lateral. Ayrton vem por dentro na entrada na área. Rolou atrás para Shailon, dá um tapa nela por dentro, vem para Kelvin. Ele domina, passa o pé direito em cima da bola e abriu na ponta. Jefferson cruzou na área, subiu Tomás Kaique. Afasta de cabeça, a bola voltou. Kelvin dominou para o time do Atlético Goianiense. 3 a marcá-lo. Ele é liso, levou, mas aí acabou o campo, né?
ele precisava ali de mais uns 50 centímetros de grama e não tinha tiro de meta para Macaca bater. Acabou se empolgando ali, saiu com bola e tudo. Jefferson, bola pela linha de fundo. A Ponte Preta vai cobrar o tiro de meta nesse finalzinho da primeira etapa. Domingo, 11 da manhã, decisão do campeonato amador. Icaraí Futebol Clube do Jardim Icaraí, enfrentando o R7 Pisserno, do Jardim Pisserno de Sumaré. Transmissão de Leandro Boles aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Renault Sim, a sua concessionária pertinho de você. Venha conhecer a nossa unidade em Vinhedo e venha fazer um test drive Renault. É com a Sim. Dominando o campo de defesa, na saída de 3 do campo de defesa. Amaral com Matheus Silva e Tomás Kaique. Lançamento do Tomás Kaique, erra o passe. Shailon domina dentro do círculo central para Ayrton. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, tocou para Shailon, entrou na área. Chegou Arthur na hora H. Chegou pra cortar, tirou o pão da boca do Shailon, hein, Vladimir? Mas é um carrinho perigoso, né, rapaz? Porque se acerta, o árbitro pode marcar pênalti, mas foi limpo no lance. O Arthur deu o carrinho, fez o corte e a Ponte ficou com a bola. Domina o time da Ponte, Dudu Ratamoto lá pela ponta canhota. Ele vem escalando o setor, levou na perna direita, girou o corpo para escapar da marcação, partiu lá pela ponta, vem Bruno Tubarão. Chegou cortando, tirou, a bola saiu, arremesso lateral para Macaca. Elvis tem pressa para fazer a reposição para Leonaldi, para Elvis, volta na esquerda, domina Dudu Ratamoto, toca a bola curta lá pela esquerda, domina no campo de ataque, tentou a passagem Arthur, passe errado, Dudu Ratamoto ficou caído, reclamou. Vem na bola dominando no campo de ataque o time do Atlético, Daniel. Levou com a perna canhota, rolou para dentro do círculo central para Aeron. Abriu na ponta canhota, Jefferson dominou para Shailon, pé canhoto, cruzou na área para Daniel, toque de cabeça, vai embora. Para fora, pela linha de fundo, que perigo. Por pouco. Por muito pouco, o Dragão não marca o segundo. Shailon tocou na cabeça do Daniel, saiu com ele o Kaique França, o Daniel meteu pra fora, Vladimir. Mas é incrível a facilidade que tem o Atlético Goianiense para chegar ao ataque, né? Cruzamento do Shailon na cabeça do Daniel, o Kaique França saiu para fazer o corte, a cabeçada foi para fora, tiro de meta. Terminou. Termina a partida. 1 para o Dragão, 0 para Macaca. Vem aí o intervalo inteligente do rádio brasileiro com o inigualável. Alô, Edu Pinheiro. Deixa eu marcar aqui. Ô, Gil Kleber, por gentileza, pode tirar por esse lance. É 51, seu Daniel de cabeça. Quem estava no lance? Senhor Tomás Kaique. Senhor Tomás Kaique perde de cabeça. Senhor Tomás Kaique que não cortou e o Atlético fez o gol a 3 minutos. Vamos lá, meu amigo Vladimir. Me ajuda. Oi, aqui, Edu. Por gentileza. Um abraço, boa noite, meu querido amigo. Veja pra mim a escalação da Ponte devagar, ô Vladimir, por gentileza. Pois não, Edu Pinheiro. A Ponte começou o jogo com Kaique França, 12. O Everton hoje na lateral direita com a 23. A dupla de zaga com Matheus Silva, 4. Ao lado dele, no lugar do Fábio Sanches, entrou Tomás Kaique, 13. E na esquerda o Arthur com a 15. Meio campo com Amaral, camisa 8. Leonaldi, 5. Luiz Felipe, né? Normalmente na lateral hoje no meio campo com a 14. E o Elvis, capitão do time, com a 10. A dupla de ataque sem Pablo, Diego e Gé. Hoje com o Dudu Ratamoto com a camisa 7 e o Eliel a 9. É a Ponte Preta muito desfalcada para a partida desta noite. Edu. Vamos lá, Fábio Sanches suspenso, Pablo Diego vai ficar um bom tempo no DM, torção no joelho, Felipinho também não foi, tá com torção no tornozelo. Ramon Carvalho pertence ao Atlético Goianiense. O Gé já estava machucado, não foi. Matheus Jesus não foi. E Mailton, que é o lateral dele, também não foi. Como é que tá o banco da Ponte, o Vladimir?
Tá parecendo jardim de infância, cheio de garotos, hein? Pedro Rocha, o goleiro 1, João Gabriel, lateral direito 2, Edson 3, Eduardo meia dúzia, Thales 17, Samuel Andrade 18, André 20, Cássio Gabriel 21, o Júnior Tavares 22 e o Thiago Oliveira 27, Edu. O Paulo Baia não foi relacionado, não foi. É isso aí. Tá bom. Um abraço, bom descanso, bom intervalo para você. Eu vou pro lanche agora. Tá bom? Até já. CH, um grande abraço. Boa noite, professor. Resumindo, o título é o seguinte. Tomou o gol logo há 3 minutos. Kaique França fez 1, 2, 3, 4 defesas. 4. Fez 4. E chance a Ponte não teve. E aí, CH? Tá comentado, né, Edu? Tá difícil, hein? Que fase, Edu, professor? Que fase? 10 dias, tudo bem, tá cheio de desfalque, é verdade, não tem opção, é verdade. Mas o time da Ponte não tem nada. Nada. Não tem uma zaga segura. Primeiro, no todo, o time corre pra caramba. Como já é característica dos times do Felipe Moreira. Mas o primeiro, no geral, o time muito intranquilo. Sem confiança, bola queimando nos pés, sem organização. O meio campo da Ponte não existe. Quantas vezes o Batista falou o nome do Eliel no jogo? O Dudu Ratamoto foi mencionado quando ele veio ajudar o lateral esquerdo Arthur. Mais nada. A Ponte é um arremedo de time. Ela só não está perdendo por mais do que 1-0 porque o time do Atlético Goianiense tem muitos atacantes incompetentes. Esse foi o jogo que eu assisti. A Ponte errou muitos passes, time muito nervoso. A bola não passa pelo meio campo. Não passa. A Ponte não passa do meio campo. Do meio campo. E está jogando com um time cheio de problemas. Mas os erros da Ponte são tantos na saída de bola, no posicionamento, na cobertura, na transição não existe. Não existe. Nem defensiva, nem da frente para trás, nem de trás para frente. Não existe. Repito, o time está correndo pra caramba, mas isso não basta. Precisa minimamente ter um pouco de organização. Eu não gosto do Léo Naldi, eu não gosto do Amaral. O posicionamento do Elvis está completamente equivocado. Os dois meninos lá, o Dudu e o Eliel, eles correm pra caramba, mas a bola sequer chega. Os laterais da Ponte estão jogando mal. O Arthur muito mal no jogo. Do lado dele, o Kaique jogando muito mal. Então, veja bem, eu falo de 11, tirando o Kaique, que salvou a Ponte, né? Foi o melhor homem em campo, como disse o Gleger, eu concordo. Mas o restante... Tá, o Luiz Felipe está tentando alguma coisa, mas não tem um parceiro do lado dele para dar uma ajudada. Primeiro tempo péssimo da Ponte, o jogo é ruim tecnicamente e repito, o resultado terminou 1-0 graças primeiro ao Kaique França, para variar, né? E segundo pela ruindade dos atacantes do Atlético Goianiense. E olha, eu olho no banco de reservas aqui, eu desconheço a solução para esse tipo de problema, não é? O principal deles é que o time está muito nervoso, errando muitos passes e um time intranquilo. Sem tranquilidade mínima para jogar futebol, você errando um passe atrás do outro, não tem como se construir. Pode, num lance fortuito, numa bola parada, numa bola bandida, jogar por uma bola de empate, mas criar, jogar futebol, demonstrar construção, organização, triangulação, aproximação, um time mais compacto quando sai jogando, esquece. A Ponte não foi nada disso. Não sei o que o Felipe vai falar para essa rapaziada no intervalo do jogo. O resultado correto seria no mínimo 2-0 para o Atlético Goianiense. E no primeiro tempo a Ponte não apareceu, não veio para o jogo. Só deu Atlético e, repito, só não fez mais gols pela grande performance do Kaique França para variar e porque os atacantes do Atlético... Não é à toa que o Atlético está um tempão aí sem vencer, porque os caras aí, brincadeira, falta qualidade técnica. Ponte muito mal e o primeiro tempo ruim tecnicamente, Edu. Um ouvinte perguntou desse Jefferson, lateral do Atlético, não é aquele da Ponte não, aquele Jefferson, esse aqui é a esquerda, aquele Jefferson, lateral direito, está no São Bernardo. Jefferson, lateral,
revelado na macaca, mas como rodou, hein? Gente, que beleza, a mulherada tá dominando, cara, na TV, narrando, reportando, fazendo intervalo, a mulherada tá chegando, opa, que é isso? Já Zorzinho vai comentar, ih, macaca tá na roça, hein? Tá difícil, Atlético 1.0 e até já. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Carlos Batista. Bruno Tubarão, ele levanta cruzado dentro da área. Partiu o pé direito, uma bomba. Daniel. Espalma Kaique França. Que defesa. Batida de virada dentro da área, exigiu uma grande defesa do Kaique França, Vladimir Catarino. Já começou a aparecer o Kaique França, né? Teve liberdade o Daniel, dominou, bateu com muita força, fez a defesa. Gregor Zorzinho, você por dentro do jogo. Zorzinho, posso falar uma coisa pra você, Zorzinho? Claro. Eu posso dar um palpitinho? Sim. Ô, Zorzinho, o Matheus Silva tá de brincadeira. A TV mostrou, Zorzinho, cá entre nós 3 vezes, 16 minutos. É um lance que tava o Tomás Kaique disputando com o cara, Luiz Fernando. Aí o Matheus Silva chegou por trás, mas deu um safadão no cara, rapaz. Mas deu uma caceta. Tanta é verdade que o Luiz Fernando saiu. Ele foi substituído 4 minutos depois, seu Zorzinho. Não Verdade. Pode fazer isso, Matheus Silva. 3 vezes a TV reprisou, o VAR não chamou. E teve outro lance, 33. O Kaique França saiu, bola lançada. O goleirão da Ponte saiu, deu um bico. Resolveu o problema, isolou. O Matheus Silva, que estava no lance, tinha um cara do Atlético. Ele pegou, deixou a mão no cara, Daniel, né? Deixou a mão assim, bateu com a mão no rosto do cara. O VAR também não chamou. Ah, não pode, né? Ô, Zorzinho, queira me desculpar. O tempo é seu, Zorzinho. Não, mas você tem razão, Edu. Você tem razão. Mas isso aí mostra o desequilíbrio emocional do time da Ponte, né? O Kaique França tá muito bem no jogo. E desde quando o Kaique assumiu a titularidade no gol, a gente fala dessa tranquilidade dele, né? Desse perfil mais tranquilo, cara mais sereno. E isso mostra. Você vê que o time da Ponte tá extremamente nervoso, né? Você tava falando do Matheus aí. O menino lá, o zagueiro, o Thomas Kaique. Isso. Poxa, mal no jogo, né, cara? Nós estamos vendo agora os melhores momentos. O lance era dele, no finalzinho agora lá. Então, olhando a bola, né, Edu? Tá perdendo o jogo, ficou olhando a bola. O atacante
dá 2 passos para trás, ele marca o cara, então fica extremamente fora do jogo. Então é isso que tá faltando pra Ponte, sabe? Tá um pouco mais ligado, sabe? Competir um pouco mais, não é? E competição, que fique muito claro, não é o que o Matheus Silva tá fazendo, é porrada, né? É jogada desleal, não é isso. Competir é você estar ligado a todo momento, estar bem posicionado. O Batista estava falando, agora no finalzinho, uma saída de 3 do time da Ponte, mas uma saída de 3 totalmente desorganizada, sem amplitude, né? Os 2 zagueiros e o Amaral, mas não tinha 3 metros de distância um para o outro. Que saída de 3 que é essa? Isso aí um jogador marca a saída de 3. Então, se vai fazer uma saída de 3, tem que ter amplitude. Abre o Amaral vem por dentro. Abre os 2 zagueiros, o Amaral vem aqui por dentro, aí dá amplitude, espeta os laterais lá em cima. Isso que é uma saída de 3. É isso que é uma saída para você tentar um desencaixe de marcação para que você possa evoluir na jogada. Não o que a Ponte está fazendo. Desculpa, tá errando muito o passe. Amaral, Leonaldi, né? Quando chega no Elvis tem uma certa qualidade, mas o Dudu Ratamoto também, muito individualista, né? Em vez de pegar a bola, tocar e sair, não. Quer pegar a bola e partir pra cima no meio de 3, 4. Não vai. Então precisa um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma. E essa competição que eu falo, que o time da Ponte tem que competir, mas competir com qualidade, com sabedoria, né, com inteligência na hora de um passe, como o Elvis faz. O Elvis, ele domina a bola, levanta a cabeça, tem a leitura, mas só ele, é só ele que... Então aí fica difícil, não adianta nada. Você vê que a Ponte só não tá 2-3-0 aí por causa do Kaique França. Então isso daí é inadmissível para um jogo como esse, que, como disse o CH, e eu quero dizer que eu concordo 100%, gente, o Atlético Goianiense está pedindo para perder o jogo, né? Erra gol, da defesa em alguns momentos organizada, o meio de campo não marca. Pode olhar para você ver o Elvis toda hora com liberdade. Então cadê o meio de campo do Atlético Goianiense? Esse é o momento de você ter um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, né? Um pouco mais de sabedoria. Na hora que a bola chegar aí, chamar a responsabilidade. Quando tá ruim, chama o jogo, dá a bola aqui para mim que eu vou segurar, dá a bola aqui para mim que eu vou fazer uma jogada. É isso que tá faltando pra Ponte. Personalidade. Carlos Batista. Intervalo inteligente do Rádio do Brasil. Tudo pronto, vai começar a etapa final. Saída de bola pertence ao Atlético Goianiense, já que no primeiro tempo quem saiu jogando foi a Macaca. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Domina o time da Ponte, vem Tomás, Kaique recuando para Kaique França. Lá pela direita vem Matheus Silva, levanta a bola de perna direita para Luiz Felipe. Ele dominou com dificuldade, mas aí a Ponte, o árbitro parou, marcou a falta, é do Atlético Goianiense. Falta lá pela esquerda para o Dragão Vladimir Catarino. Era o Ayrton, né? Quem estava lá no lance, foi ele quem recebeu a falta na intermediária. O Atlético tem a cobrança de falta, Batista. Alguma alteração para a etapa final? Não, Batista, apenas aquela que já havia acontecido na primeira etapa, o Ayrton no lugar do Luiz Fernando. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com telas e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Dudu Ratamoto cobrou arremesso lateral para Elvis, para Ratamoto. Levou para a linha de fundo, na entrada da área para Elvis, centralizou. Vem Amaral, domina, abriu outra vez na ponta canhota. Vem para Arthur, domina, soltando o jogo para Dudu Ratamoto. Bateu no pé do Bruno Tubarão.
É arremesso lateral para Macaca. Vem para a bola, Arthur, está autorizado, levanta para Eliel dentro da área, domina no peito, levou na perna direita, ameaçou a saída no meio de 2 marcadores, atrás para Leonaldi, levantou cruzado na área, subiu o Daniel ajudando a defesa, afasta, tira, volta pela meia direita, Amaral, recolhe, toca o jogo, vem por dentro no campo de ataque, Matheus Silva faz o passe pela esquerda para Leonaldi, para Arthur na lateral, a bola volta, é Tomás Kaique quem está com a bola. Para Matheus Silva, para Elvis, vem fazendo o lançamento longo lá pela ponta direita. E o Everton ganhou arremesso lateral. Tem pressa, cobra. Pela direita no campo de ataque, já caiu. Levantou, tentou levar Luiz Felipe em cima da marcação. Na dobrada lá pela direita com o Everton. Volta a bola pela direita. Toca o time da Macaca, Elvis. Para o Everton, volta pela direita. Vem o time da Macaca no campo de ataque. Amaral lançou para Eliel dentro da área. Gira o corpo em cima da marcação. Abriu na lateral pela direita. Trabalha o Everton, tenta levar. Passou Luiz Felipe pedindo a bola. Parou na marcação, voltou o Everton, recua. E a Ponte vai recuar tudo lá para Kaique França. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Recolhe dentro do círculo central Amaral. Ele avança em cima da marcação. Pela meia esquerda fez o corta-luz Dudu Ratamoto. Pela esquerda levantou Arthur para ninguém. Muito mal executada a jogada, é tiro de meta para o Dragão bater. Mais se livrou da bola do que conseguiu fazer algum tipo de cruzamento, né? E agradece o Atlético que tem a posse de bola no tiro de meta. Gleger Zorzin, você faria alguma alteração no time da Macaca, hein, Gleger? Batista, eu faria sim, tá? Eu tentaria colocar um pouco mais de ofensividade nesse time. Colocaria o Thales, tiraria um dos volantes. Poderia ser até o Amaral. E para você, CH, faria alguma alteração? É duro, né? Eu acho a sugestão do Gleger muito interessante, cara, mas eu fico perguntando, né? Será que o Thales tem condição? Ele foi pro jogo, legal, tá no banco, mas que condição esse moço tem, né? Poderia ser uma alternativa, tirar um dos volantes e colocar um atacante. Precisa fazer alguma coisa diferente, né? Porque, como diria o profeta, se você fizer as mesmas coisas, a tendência é você colher os mesmos resultados. E vem o Dragão, Ayrton cruzou na área, bateu de primeira, Kelvin. A bola foi embora, tentou um voleio. Não pegou legal, tiro de meta para Macaca bater. É o típico lance, se pega legal faz um golaço, mas não foi. Bateu ali na panturrilha do Kelvin, acabou subindo demais, é linha de fundo, tiro de meta Ponte. Olha, o Thales, ele não estava contundido, né? Ele estava com edema. Edema, explica aí, ô Gleger, você que jogou 20 anos. Edema não é contusão, né? Um negócio que é pancada, fica roxo. Isso. O local, né? Então, se não é uma contusão, ele está apto para jogar ou não? Exatamente. Para simplificar e para exemplificar o que seria um machucado sem ter dado pontos. Sabe, só aquela ralada? Só isso. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas Uesco, a marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B. Em Goiânia, Atlético Goianiense 1, marcou a 3 do primeiro tempo. Kelvin fez o gol do Dragão. Dragão 1, Ponte Preta 0, Edu. Olha quem comanda a Série B, o Sport com 27 pontos. Sport venceu ontem 3-0 Juventude.
O segundo colocado é o Novo Horizontino com 26. Novo Horizontino joga amanhã às 8h em Muriaé contra o Tombense. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tomás Kaique tirou a bola pela linha de fundo. Tirou bizonhamente, né? Deu uma lascada. Escanteio é pro Dragão Vladimir. Na nossa época de criança, Batista, jogávamos bets na rua, né? E quando o taco dava aquela repicada, a bola ia pra trás. Foi o que aconteceu agora e por isso, escanteio. Tá ali o Shailon e o Kelvin. Shailon pra Kelvin, levantou bola cruzada na área. No rebote vem lá atrás pra afastar. O time da Ponte tá muito recuado. Vai ter que tomar alguma atitude. Difícil ficar o tempo inteiro só se defendendo lá atrás. Nem adianta, o time tá perdendo, né, Batista? Perdido por 1, perdido por 10, né? Domina Luiz Felipe dentro do círculo central. Abrindo lá pela ponta direita no campo de ataque. Placar de 1-0. Tá perdendo o jogo a Macaca. O Everton para Luiz Felipe. Luiz Felipe erra o passe. Vem Shailon, domina soltando para Daniel, subiu bem lá atrás para afastar, tira Tomás Kaique, a Ponte vem na esquerda, Arthur dominando, recolhe no campo intermediário, lá atrás da peça de defesa, dá 4 passos, ingressa no campo de ataque soltando para Dudu Ratamoto, voltando para Arthur, inverte da esquerda para a direita de uma extremidade a outra, para o Everton, ele domina tocando para Elvis pela meia direita, Elvis também tem que mostrar um pouco mais. Está devendo um corte, opa! Matheus Silva vai ser amarelado, escapou da expulsão, hein? Ele deu, mas deu pra valer no Ayrton, uma carrinhada selvagem, uma tesoura. Veio para arrancar os pelos do adversário, tomou amarelo, mas tem VAR, hein, Vladimir? Chegou atrasado o Matheus Silva, né? Ele deu o carrinho na tentativa de recuperar a bola, quando percebeu o Ayrton já estava com ela. Por isso acertou o jogador do Atlético, amarelo para o Matheus Silva, camisa de número 4 da Ponte. Domina no campo de ataque o time do Dragão, Haldinei. Pela direita para Bruno Tubarão, outra vez para Haldinei. Voltando para Bruno Tubarão, domina, vem por dentro. No corredor, tentou meter a bola, o árbitro parou. E a falta do Tomás Kaique. Tomás Kaique também chegou pegando o Daniel. Chegou, pegou firme o tornozelo, falta, não deu cartão, apenas a falta. Até porque já tem o Tomás Kaique com o amarelo, né? Se desse seria aí o segundo amarelo e consequentemente o vermelho. Mais uma vez, saiu atrasado ali o Tomás Kaique e cometeu a falta para cima do Daniel. Falta para o Atlético cobrar, bem próximo à área da Ponte. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Falta para o Dragão. Kaique França orienta uma barreira de 3 homens e vem para a bola. Vamos ver quem é que vai bater. Shailon. Ele está com os 2 braços levantados. Bate com a esquerda. 3 na barreira. Kelvin rolou na área. Ayrton bateu em cima da marcação. Tirando lá atrás, era a jogada ensaiada do Dragão, que mantém a posse de bola. Shailon abriu para Kelvin. Ele domina, vem com ele. Arthur deu o bote, tomou. Tocando para Ratamoto. Ele fura o bloqueio, tenta levar, perde a bola para Shailon. Saiu driblando a Leonaldi. Passou também por Amaral. Preparou a batida, pé canhoto. Disparou. Houve o toque de braço do Matheus Silva. Entrada na área, falta para o Dragão, Vladimir Catarino. Foi fazendo fila o Shailon, né? Passou por 3 jogadores da Ponte até que conseguiu espaço para o chute. Bateu forte, ela tocou no braço do Matheus Silva, o árbitro marcou. E a falta é perigosa, bem próximo ali à linha de entrada da grande área, a meia-lua de entrada da grande área. Tem a oportunidade o Atlético na cobrança da falta. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias, temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. É da família Sato, Sato Pai e Sato Filho.
Acesse aromadasерvas.com.br. Falta para o Dragão. Entrada da área, Shailon, pé canhoto, bateu em cima do paredão pontepretano. Voltou com o Heron. Ele recua para Diego Loureiro. O goleiro está fora da área de confinamento. Domina, bate, levanta de perna direita para Daniel na entrada da área. Vem lá atrás para afastar Matheus Silva. A bola volta, fica na linha de fundo. Vem Tomás Kaique. Bate de perna canhota, tentou armar o contra-ataque, tira. Bruno Tubarão e o arremesso pela esquerda. Arremesso para Macaca. Já tem pressa, Arthur para cobrar. Vamos, Macaca! 12 minutos passados da etapa final. 1-0, tá perdendo. Erro de passe do Everton. Tá disputando, né? A Ponte com seus jogadores estão disputando quem erra mais passe. Lançamento na área, Jefferson, pé canhoto, cruzou. Tira Matheus Silva. Escanteio para o Atlético Goianiense bater. E o Matheus Silva pede calma, tranquilidade ali para os jogadores da Ponte Preta, aparentemente nervosos. Acende o torcedor do Dragão presente ao Antônio Ascioli. Tem cobrança de escanteio mais uma vez, o Shailon e o Kelvin. 2 na batida, vamos ver quem é que vem. 13 minutos da etapa final. Shailon, autorizado, pé canhoto, cruzou Raudinei. De cabeça para fora, tiro de meta para Macaca bater. Tava longe do gol, né? O Raudinei até conseguiu tocar, mas não teve a força nem a direção que ele queria. A posse é da Ponte Preta. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Arremesso lateral, Arthur. Cobrando para o time da Macaca, para Eliel. Tá devendo também o Eliel. A bola para a linha lateral, cobrança de arremesso, tem pressa. Arthur domina e recua, vem pela meia esquerda. No campo de ataque, vem dominando Tomás Kaique para fazer o passe. Lança o jogo lá por dentro. No campo de ataque, o time da Macaca com Everton recua. Vem no campo de retaguarda. Matheus Silva tentou alongar essa bola, deu na defesa do Atlético. A bola volta e novamente o recuo lá dentro da grande área. Vai sair jogando Kaique França. Ele levanta de perna direita para o Everton, bem na risca lateral. Toca de cabeça para Luiz Felipe. Erra o passe de cabeça. Shailon pegou, dominou para Kelvin. Passou na beirada do campo. Vem Arthur na marcação. Mas comete a falta. Era tudo que o Kelvin queria. Falta. Bola parada para o Dragão, Vladimir Catarino. O Arthur quebrou o galho do Kelvin, né? Não tinha muito o que fazer ali pela ponta. O Arthur cometeu a falta e agora dá a oportunidade do cruzamento lá para a área. Batista. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem pra bola, Kelvin, pé direito, levantou direto e pra fora. A bola passou por toda a extensão da área, cruzada. É tiro de meta pra Macaca bater, Vladimir. Ele tentou direto a cobrança, né? Percebeu ali que estava um pouco adiantado o Kaique França, mas a bola foi muito forte, saiu do outro lado pela linha de fundo. Tiro de meta Ponte. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois desse ataque, Eliel dominou para Dudu Ratamoto, pé direito, bateu, catou, largou 2 tempos. Diego Loureiro pegou, soltou e depois pegou em definitivo. A bola não foi tão forte não, Diego Loureiro amorteceu para depois agarrar e ficar com ela. Conferindo o placar do jogo em Goiânia. Atlético Goianiense 1, Ponte Preta 0. Ô, amigo Batista, essa bola azul não tem condição, né, cara? Você vê, teve uma falta. Isso é brincadeira, né, mano? Teve uma falta aí perigosa que o Atlético cobrou. Você não vê ela bater na barreira. Se ela vai por cima da barreira, antes você vê alguma coisa. Mas o lance rápido, batida na barreira e volta, você não vê. Você fica por onde é que tá a bola? Horrorosa. Meu protesto pra essa bola azul.
Protesto aceito. Vou encaminhar para o Xandão. O Esco está disponível em mais de 3.500 revendas em todo o Brasil. Está nas melhores. Escolha uma pertinho de você. Acesse o escoferramentas.com.br. Vai mudar a ponte. Dose dupla. Olha o cabelo do Júnior Tavares, Batista. Depois você fala pra mim a nota pra esse cabelo do Júnior. Quem entende de cabelo é o Gleger Rezorzi, né? Ele fez pós-graduação, mestrado e doutorado. Certo. Daqui a pouco vem Thales e Júnior Tavares. Qual é a cor desse cabelo? Eu ainda não defini a cor do cabelo do Júnior Tavares. Mas... Isso aí deve ser vermelho pimenta. Provavelmente, né? Que coisa. Vamos às alterações, portanto, na equipe da Ponte Preta, Batista. 2 feitas pelo técnico Felipe Moreira. A Ponte Preta vai mexer pela primeira vez. A primeira é a saída do Dudu Ratamoto para a entrada do Júnior Tavares. Sai Dudu com a 7, entra Júnior Tavares 22. 22 aí para o Júnior Tavares. A outra alteração, tá entrando ali o Thales com a camisa de número 17 para a saída do camisa. Que número que é aquele em vermelho ali, Batista? Me ajuda aí, rapaz. Difícil. Luiz Felipe, né? Então então é inverso. É o Luiz Felipe sai para a entrada do Júnior Tavares e o Dudu tá saindo para a entrada do Thales. Vamos lá, Gleger, as alterações da Macaca. Ele precisava mexer, né? Mas eu não teria, por exemplo, tirado o Dudu Ratamoto. Eu teria ficado com ele em campo por enquanto. Até para tentar aí uma opção diferente, uma alternativa de plataforma com 3 homens de frente e homens velocistas. Mas tem que mudar, né, Batista? A Ponte não consegue. Você vê que o Diego Loureiro fez praticamente que nenhuma defesa no segundo tempo. A Ponte perde o jogo e não consegue criar absolutamente nada. Eu acho que ele coloca ali o Tavares numa segunda linha para tentar ali pelo lado esquerdo, a gente já percebe que ele está por ali, né? E o Thales para tentar fazer uma correria e deixa o Eliel centralizado. E para você, CH, as alterações da Macaca, CH. É uma tentativa, né, Batista? Não tem muito o que fazer, não tem banco de reservas, não tem opção. A Ponte voltou no segundo tempo jogando mal de novo, com os mesmos erros. O time corre bastante, se esforça, essa coisa toda, mas não tem criatividade, erra muitos passes. Ele está tentando fazer a dobra do lado esquerdo aqui e vai tentar aquela bola bandida, né? Aquela bola perdida ali para tentar empatar o jogo, mas tá muito complicado. Olha a Ponte. Elvis, cobrança de falta, levantou na área, em cima da defesa do Dragão. Pois não, completando CH. Tá muito difícil, Batista, sabe por quê? Porque agora o Atlético vem para trás e joga no contra-ataque. E a Ponte não corrigiu o seu principal problema do primeiro tempo. O erro excessivo de número de passes. A Ponte erra demais, muito nervosa. Aí fica mais difícil construir. Domina o time da Ponte lá pela direita no campo de ataque, placar de 1-0. Tá perdendo o jogo. Elvis domina, soltando na lateral. Vem Matheus Silva avançando. O zagueirão vai se aventurando para Amaral. Levantou na área, vem bem lá atrás para afastar o Bruno Tubarão. Ayrton caiu, reclamou. O árbitro parou, marcou falta para o time do Dragão. Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Placar de 1-0, o time da Macaca vai perdendo mais uma na competição. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Elvis domina dentro do círculo central para Tomás Kaique. Abriu pela esquerda para Arthur. Arthur volta pela meia. Domina Elvis no campo de ataque para Arthur. Centraliza, a Ponte toca, Batista, mas não penetra. Vem Júnior Tavares agora centralizado. Pois não, a informação. O Amaral pediu para sair, viu? Não vai dar mais para ele. Já pediu alteração o Amaral. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas.
Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Homem do time da Macaca, o Everton lá pela ponta direita. Júnior Tavares partiu pela meia direita, cochilou e perdeu. Recupera o time do Dragão, 22 da etapa final. 1-0 para o Dragão, gol marcado a 3 do primeiro tempo. Bruno Tubarão domina, carrega, foge da marcação, tocando para Raudinei. Ele vem para dentro do círculo central, carrega na perna direita para fazer o passe na lateral para Jefferson. Avança para Raudinei, entrou na área, pé canhoto, bateu cruzado, Leonardo tirou, voltou, dominou, Ayrton toca atrás, batida do Daniel, vem Kaique França, tirou a batida, entrou, não tá valendo. Subiu a bandeira marcando o impedimento do Daniel. Está invalidado, a bola entrou, mas tem VAR, hein, Vladimir Catarino? Tem VAR. Imediatamente os jogadores da Ponte Preta já apontaram o impedimento, né? E o assistente marcou, confirmou o impedimento. Claro que o árbitro vai analisar. Vamos ver, nesse momento tava, né, Batista? Só tava ele e o Kaique França. Então estava impedido sim, a meu ver, invalidado de forma correta esse gol do Atlético. E aí, CH, quem tocou na bola foi o Raudinei. Mas, e aí? Ele estava ou não impedido? Mergulhado dentro da banheira com escafandro. Impedido, completamente impedido. E para você, Gleger Zorzin? Ele estava muito impedido agora. Não dá para comparar o meu penteado, o meu topete com esse do Tavares, hein? Pelo amor de Deus, viu, Batista? Não, a questão é a cor, Gleger. A cor é a mas mesmo assim. Que cor que é essa aí? Você conseguiu decifrar ou não? É cobre avermelhado. Eu consegui. CH conseguiu? Manda aí, consegui. CH. É Bordeaux. Bordeaux. Legal. Ô Batista, saiu o Amaral, entrou Samuel Andrade com a 18. Samuel Andrade 18 no lugar do Amaral. E vem dominando o Ayrton, rolou na entrada na área pela direita, bateu de perna direita Bruno Tubarão. Ela subiu, mas houve um desvio, escanteio para o Tubarão, aliás, para o Dragão bater. Com o Tubarão, né? Uma mistura aí de Tubarão com Dragão. Ele chutou, a bola desviou na zaga, saiu pela linha de fundo, escanteio. Setor direito do ataque do Atlético. O time da casa segue no campo de ataque. Batista. Já descobri a cor do cabelo do Júnior Tavares. Manda aí. É rubi violáceo. Vem pra bola o Atlético, Kelvin. Pé direito, levantou na área. Toque de cabeça do Daniel em cima da defesa. A Macaca tira, mas tem dificuldade para sair jogando. O Thales se enroscou com a marcação do Shailon. Arremesso lateral. É pela esquerda para o Dragão bater. Vem pra bola, tomando posição Jefferson. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com um tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. É tempo de análise, Gleger Zorzin, placar de 1-0, Macaca perdendo 25 e o jogo, Gleger. O jogo tá bom, tecnicamente é péssimo, né? Ruim demais o jogo. Assim, a Ponte, ela precisa ter um pouco mais de ofensividade, por isso essas mudanças do Felipe Moreira, mas aparentemente o time continua da mesma forma, né? Do mesmo posicionamento, não consegue evoluir, sofre uma pressão do... Olha o Atlético aí, ó. Atlético Goianiense, entrada na área, Daniel, sai Kaique França nas pernas do atacante, pênalti, penalidade máxima e cartão amarelo para o Kaique França, pênalti para o Atlético Goianiense bater. Vladimir. Que prejuízo, hein? Saiu ali o Kaique França para fazer o corte, acabou atingindo o jogador do Atlético, o árbitro imediatamente marcou o pênalti e deu cartão. É o terceiro do Kaique França, tá fora do próximo jogo. O prejuízo da Ponte Preta vai aumentando ainda mais, Batista. Lançamento nas costas do Tomás Kaique. Eu acho que foi fora da área. Péssimo jogo, hein? Fora da área, hein, Batista? Eu achei fora...
Ele marcou pênalti, eu achei mas dentro, hein? A princípio ele marca fora, né? Tá ali depois próximo. ele confirma Quem marca a marcação o pênalti é o Bandeira. Eu fiquei com a impressão de fora da área. Bom, o jogo está parado, a bola está na marca da Cal e o árbitro está esperando um posicionamento do pessoal do VAR. Ele não marcou com muita certeza inicialmente, né, Batista? Depois que ele confirmou o marcou pênalti. fora da área, né? O Gleger tem razão. Exato. Ele ia dando uma falta e alguém deve ter gritado no ouvido dele, né? Pênalti, pênalti. Aí ele ia marcando a falta, aí indicou o pênalti. Mudou um pouco a direção do braço e apontou a marca do pênalti. Vamos ver, vamos aguardar o que é que o árbitro vai decidir, né? Com auxílio, evidentemente, do VAR, Diego Pombo Lopes. Ele que é da Bahia, está aguardando o posicionamento do VAR. Oi, CH. Também achei fora da área, viu? Bom, se você achou que é fora da área, se o VAR, se o pessoal do VAR também teve essa visão... Fora da área, Batista. Vai dar a falta, né? Foi falta. Mas mantém aí o cartão amarelo pro Kaique França. Ou não, vai retirar também. Vai retirar, né? Então menos mal, né? Então aí vai expulsar, né? Não. Vai expulsar, porque ele troca, né? Vai expulsar o Kaique França. É verdade. Ele troca, porque tirou o benefício do pênalti, mas deu o vermelho pro Kaique França. É o tal do ataque promissor. Exato. Né? Ataque promissor. Kaique França. Mas que confusão. Mas o que ele vai fazer lá se ele já expulsou o Kaique França, né? E se agora ele perceber que foi pênalti, ele muda de novo? Olha, ele trocou o amarelo pelo vermelho. Não sei se o Kaique França falou alguma coisa. Ele fez a troca do cartão e imediatamente ele foi para a cabine do VAR. E o lance está sendo reprisado neste momento. Ah, tá. A reclamação é uma falta na origem. Falta para a Ponte, né? Falta para a Ponte Preta na origem. Se ele pegar essa falta, aí o que aconteceu depois da falta não vale Não vale mais nada. Porque é o seguinte, Batista, ele, ao dar o cartão amarelo e o pênalti, ele considerou que a penalidade, né, ou a punição para a Ponte, seria o pênalti, a punição maior. Como ele voltou atrás no pênalti, seria uma punição, teria que dar uma punição para a Ponte, e aí essa punição seria a expulsão do Kaique França. Domingo, 11 da manhã, decisão do Campeonato Amador da Liga Campineira de Futebol. Na Praça de Esportes do São Bernardo, Leandro Boles vai transmitir com análise de Valdemir Gomes, reportagens de Vladimir Catarino. Anulou o vermelho, vai ser de novo amarelo. É falta e amarelo pro Kaique França. Mas que confusão absurda. Então é o seguinte, vários cenários numa jogada só, hein? Que coisa, expulsou, não expulsou, deu pênalti, não deu pênalti. E aí agora, bom, esperamos, né, que agora seja a decisão definitiva. Porque enquanto a bola não rola, ele pode mudar, hein? Ele se precipitou em todos os momentos aí, né? Parece que agora a decisão é definitiva, Batista. Amarelo pro Kaique França é o terceiro, né? Isso. E falta pro Atlético. Decisão do Campeonato Amador na Bandeirantes. Oferecimento Peugeot, sim. A potência e elegância Peugeot, pertinho de você. Venha conhecer as nossas unidades. Divisa com Campinas, Valinhos e também em Americana. Falta. Entrada na área, 31 minutos. Rolou Kelvin, botou no pé do Kelvin de novo o Shainon. E o Kevin desperdiçou, mandou pra fora, Vladimir. Depois de muita demora, a cobrança da falta, jogada ensaiada, mas o chute do Kelvin foi muito mal, foi para fora, tiro de meta. Você já conhece as assistências Uesco? São mais de 630 em todo o Brasil, em todas as regiões de norte a sul do país. Tem uma Uesco sempre pertinho de você. Acesse uescoferramentas.com.br. E se você quer concorrer a uma furadeira Uesco, é só entrar no Instagram da Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um regulamento
É só seguir o regulamento. E toda segunda-feira no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. Programa das 17 até 19h30 tem sorteio. Sempre uma furadeira é a cada segunda-feira. E aqui é falta. Vem pra bola Elvis, o homem da bola parada, 32. Placar de 1-0, o time do Dragão vai vencendo a Macaca. Zagueirada da Macaca na área do Dragão. Elvis levanta na área, tira lá atrás a defensiva do Dragão. Voltou Júnior Tavares, levanta a bola de perna direita, passa por toda a extensão da zaga. Se esforça, tira Bruno Tubarão. Mandou pra fora, pra linha lateral. É arremesso pra Macaca bater pela esquerda. Mudando a ponte, Batista, tá saindo o camisa 5 Leonaldi para a entrada do Cássio Gabriel. Entrou Cássio Gabriel 21, saiu o Leonaldi 5 na Macaca. Mais uma vez mexendo Felipe Moreira. Entrando Cássio Gabriel. Vem pra bola Arthur, cobrando arremesso lateral. Tocou lá na frente, vem Bruno Tubarão para tirar. É novo arremesso, 33. A ponte não evolui. Vem pra bola, Arthur. Cobrou muito mal, errando até arremesso lateral, ô louco. Vem lá atrás para afastar Ayrton, foi travado. Amarelo. O árbitro marcou a falta e vai dar cartão. Arthur recebe cartão amarelo, cometeu a falta ali no campo de ataque, está amarelado. E o técnico Felipe Moreira já fez as 3 paradas, né, Batista? Mesmo tendo feito 4 alterações, como já fez 3 paradas, não pode mais mudar. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e escolha a loja mais próxima de você. Daniel domina para o time do Dragão dentro da área. Tentou o cruzamento para o Shailon. Vem lá atrás para afastar Matheus Silva. Rolou curtinho para o Everton. Ele levanta de perna direita para Thales. Vem beiradeando o campo. Tenta a arrancada. Conseguiu adiantar. Penetrou na área. Rolou para trás. Dominou Elvis. Ajeitou no pé direito. Preparou a batida. Demorou demais. Tinha pelo menos 3 opções para o passe. Não fez o passe, nem chutou, hein, Vladimir? Demorou na definição da jogada ao contra-ataque. Ayrton dominou, rolou na entrada na área. A bola passou lá pela esquerda, vem Kelvin. Pela lateral da grande área, preparou o cruzamento, bateu pro gol. Tocou na defesa da Macaca. Jefferson pegou o rebote, domina, soltando para Renato. Renato pela meia esquerda para Haldinei. Abriu na ponta, Kelvin dominou, levou pro fundo, tentou o cruzamento. Tomás Kaique afasta, voltou Haldinei para Kelvin, para Haldinei, para Kelvin. Ele para, pensa, passa o pé direito em cima da bola, buscou o auxílio do Haldinei, voltou Kelvin, pé direito, bateu! Espalma! Outra vez Kaique França na defesa. A bola saiu rente ao pau da bandeira, foi para arremesso lateral. Kaique França atrapalhando, mandou para fora. Arremesso lateral para o time do Atlético bater, Vladimir. Bela defesa do Kaique França. No espaço que teve o Kelvin, ele bateu forte, né? Espalmou o Kaique, ela caprichosamente tocou na bandeira do escanteio e saiu pela linha lateral, é pro Atlético. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade aí, Gleger. Por todas as outras defesas do Kaique, que tem sido aí o homem da ponte na partida, eu vou dar 8 para essa defesa. Shailon dominou, tocou na entrada na área, tira a defesa da Macaca, voltou Kelvin, rodopiou em cima da marcação, lançou na área, Haldinei chegou batendo Cássio Gabriel, fecha no lance. Tocou, ela saiu, escanteio para o Dragão bater. O chute ali foi do Jefferson, a bola acabou explodindo, na verdade o chute foi do Haldinei, explodiu ali no Cássio Gabriel, escanteio, 8º escanteio do jogo, os 8 para a equipe do Atlético, nenhum da Ponte Preta. Vem pra bola Shailon, vai pra batida, bateu curtinho, rolou pela direita para Bruno Tubarão, para Shailon, cruzou na área, vem de cabeça para tirar, afasta.
Tira Tomás Kaique, escanteio agora do outro lado para o Dragão bater. Sai da direita, vai para a esquerda, mas a bola parada segue em posse da equipe do Atlético. É o Kelvin quem está lá para cobrar. Kelvin quem está lá para cobrar. Vem para a bola, 37 minutos, etapa final, 1-0 Dragão. Levantou na área, desvio no primeiro pau. Tira lá atrás, é novo escanteio. Matheus Silva, escanteio, novo escanteio para o Dragão bater. Bola fechadinha, Matheus Silva meteu a cabeça na bola, Kelvin cobra de novo. Kelvin cobra de novo, levantou na área, vem Kaique França, dá um tapa nela, mandou para a linha lateral, é arremesso para o Dragão. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias, temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e atacados de Campinas e toda a região e também nos hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Placar de 1-0, Dragão vencendo o gol nos 3 minutos. Ao completar 3 minutos, 1-0. E a Ponte não conseguiu descontar, tirar essa vantagem do Dragão. Arremesso lateral, Bruno Tubarão cobra. Lançou para o Daniel. Vem lá atrás, Tomás Kaique. Tomás Kaique hoje está atuando com um apito de trem na cabeça, hein? Não tá legal. Arremesso lateral, Bruno Tubarão. Pelo jeitão vai mandar da área, vai usar a força do braço. Lançou na área, Tomás Kaique de cabeça para trás. Kaique França pega, já bate de perna canhota, levanta no jogo lá no campo de ataque para Thales, Thales com o Heron, chegou, protegeu, tirou de perna canhota, a bola não saiu. Domina no campo de ataque, vem embora o time da Macaca, 38, etapa final. Lançamento, Cássio Gabriel, para Eliel, chega para tirar Heron. A bola na lateral, na direita, tenta a passagem no campo de defesa, Ayrton, a bola saiu e é arremesso para o Dragão bater. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com telas e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. É tempo de análise, Carlos Henrique, o bate pesado. E aí, CH, a Ponte tem força técnica, física para empatar o jogo ou não? Você veja que em 2 lances, nesse último e aquele lance do Elvis, se capricha um pouquinho, empata o jogo. O Atlético Goianiense, ele tudo bem, ele tá melhor que a Ponte, tá mais organizado que a Ponte, mas muito por conta do gol que ele fez rapidamente, ele tá mais tranquilo só. Ele é tão fraco como a Ponte, ele tem problemas contra a Ponte, tá perdendo um monte de gol, tem tempo, há possibilidade, mas é improvável. Por quê? Porque a Ponte joga mal demais, Batista. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais no youtube.com/portal Carlos Batista. Domina o time da Macaca. Lá pela ponta direita, Thales tentou a passagem, tira Heron. Mandou para a linha lateral, o Everton cobra arremesso. 1-0, tá perdendo o jogo o time da Ponte Preta. Gol a 3 minutos do primeiro tempo. Dragão 1-0. Júnior Tavares domina pela meia direita, tocou para Arthur. Levantou cruzado na área, sempre em cima da defesa do Dragão. E vai mudar daqui a pouco, hein, Vladimir? Vai sim, já está pronto ali à beira do gramado o David Braga, com a camisa de número 19, atacante. Vai ser o próximo a entrar na equipe do Atlético, assim que o árbitro autorizar a mudança. Placar de 1-0, o time da Macaca vai perdendo. É tempo de análise, Gleger Zorzin. E aí, ô Gleger, mesma pergunta. A Ponte tem força, capacidade para tentar um sprint final e buscar um empate ou não? Olha, Batista, ela pode achar uma bola marota ali, uma cobrança de falta, por exemplo, né, uma arrancada de um jogador, mas eu
por tudo que nós vimos dentro do jogo, né? E nós estamos chegando aí já aos 42 minutos, o Atlético dando uma oxigenada no time, creio que seja muito difícil a Ponte chegar ao empate. Mas o futebol, né? Ele é o improvável, então tudo pode acontecer enquanto a bola estiver rolando. Eu só espero isso, né? Que tenha um pouco mais de empenho, dedicação, um pouco mais de intensidade nesse sprint final, para que a Ponte possa fazer o gol. Você vê que o Thales que entrou, que era uma esperança, não fez absolutamente nada até agora. Então esse que é o grande problema da Ponte. A hora que tem a substituição, o time não fica melhor, ele não eleva o nível, fica ali na mesma coisa, então isso dificulta muito. Mudou. Vai. 2 mudanças no Atlético. Saiu o Bruno Tubarão 2, entrou o Emerson Santos 15. Emerson Santos 15 no lugar do Tubarão. E saiu o Daniel para a entrada do David Braga 19. David Braga 19 entrou no lugar do Daniel. Tá aí o Alberto Valentim, vai fechar a casinha, hein? Shailon dominou, pé canhoto, bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, saiu em tiro de meta pra Macaca bater. Esse Emerson que entrou é zagueiro, né? Emerson Santos é zagueiro. Tá ganhando de 1-0. E vem pra bola, dominou a entrada na área. Ayrton, pé direito, bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, lançamento do David Braga. Não bateu, serviu ao colega. E o Ayrton perdeu, mandou pra fora, tiro de meta pra Macaca. Na verdade o David não serviu, é que ele não conseguiu dar sequência na jogada. Quando sobrou pro Ayrton ele bateu forte, a bola foi por cima, tiro de meta, vem Ponte. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Domina o time da Macaca, vem Arthur, centralizou no corredor para Elvis. Dominou, caiu, pediu a falta, o árbitro não marcou. Tirando o Renato, recolhe no campo de defesa para abrir pela ponta direita. Se manda, vem descendo o Ayrton, recolhe, ajeita na perna direita, para. Puxa a marcação, toca atrás, o time do Atlético toca a bola. Vem dominando, tentando levar pela direita Emerson Santos. Recua na entrada da área. Vem Diego Loureiro. Ele para, raciocina, vai mandar lá pra frente. Um tirambaço no campo de ataque, deu certo para David Braga. Ele domina soltando o jogo, bola curta. Vem o Atlético Goianiense na ponta direita. Ayrton dominou, ajeitou o bico direito da grande área. Arrumou o pé canhoto, bateu Kaique França. Bateu fraco, mas atento, ligado. Kaique França pegou e não soltou. Bolas muito mais difíceis, o Kaique França pegou. Não seria essa que ele não pegaria nas mãos do goleiro da Ponte. Domina o time da Macaca, Elvis. Ele vem articulando dentro do círculo central. Soltando pela esquerda para Arthur. Recua. 8 minutos no additional time. 1-0. A Ponte, portanto, tem 8 minutos para conseguir. Vamos até 53. 8 minutos para tentar um empate que não é um resultado ruim. Muito ao contrário. Principalmente pela circunstância do jogo. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Domina Shailon, recolhe para o time do Dragão no campo de defesa. Inverte, toca pela direita, vem o time do Dragão. No campo de ataque, placar de 1-0, tá ganhando o jogo. Bola aberta, Emerson Santos meteu bola cruzada. Passa por toda a extensão da pequena área. O Tomás Kaique quase fez um gol contra. Nossa, se ele toca na bola, ele ia matar o Kaique França em Vladimir. O Tomás Kaique tá parecendo o Gasparzinho, tudo atravessa o corpo dele, né? Foi assim no gol, foi agora nesse lance também. Pra sorte, não tinha ninguém do Atlético ali para aproveitar a jogada. Domingo, 11 da manhã, decisão do Campeonato Amador da Liga Campineira de Futebol, na Praça de Esportes do São Bernardo, em Campinas. Icaraí Futebol Clube do Jardim Icaraí, enfrentando o R7 Pisserdo.
no Jardim Pisserno Sumaré. Transmissão de Leandro Polis. Oferecimento Citroën Sim. A elegância e sofisticação Citroën, pertinho de você. Venha conhecer a nossa unidade na divisa Campinas Valinhos. Placar de 1-0, o time do Dragão tem a posse de bola. Vem por dentro David Braz. Ele domina, gira em cima do próprio eixo para recuar. Dentro do círculo central para Raudinei. Toca a bola Renato, virando para Jefferson pela esquerda. Ele trabalha no pé canhoto. Vem aprofundando a jogada lá pela esquerda para Kelvin. Domina tentando a passagem, vem por dentro. Kelvin Shailon toca nela. Na lateral pela esquerda no campo de ataque Raudinei. Para Jefferson, volta Kelvin pela meia ponte, bem na marcação. Tira, vem no contra-ataque, placar de 1-0, perde, pode ser agora. Cássio Gabriel recebeu de Elvis, mas ele para a jogada. Passou pedindo o Arthur pela esquerda, rolou para Arthur. Arthur para Cássio Gabriel pela lateral da grande área, preparou, rolou no fundo, vem para a bola Arthur. Passou pela marcação do primeiro, tira David Braz. É David Braga. Tira, escanteio para Macaca bater. Primeiro do jogo para Ponte Preta, a jogada feita pelo Arthur, corte do David Braga. É o Elvis quem vai cobrar, Batista, quem sabe agora. Escanteio para Macaca, zagueirada na área, partiu Elvis, pé direito, levantou na área, subiu, tira lá atrás Raudinei, reboteando, a bola sobrou com Tales pela direita, batida de longa distância, vai embora para fora pela linha de fundo. Isola o Everton, é tiro de meta para o Atlético bater. Aí não dá, né, Batista? Aí é base do desespero. Poderia ter tentado uma jogada mais trabalhada, optou pelo chute. Ela foi lá no setor onde estão os torcedores da Ponte Preta, que com certeza ficaram bravos com esse lance. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas Uesco, a marca com o melhor custo-benefício do mercado. São mais de 130 modelos para você. Acesse para saber mais. É com W, uescoferramentas.com.br. Placar de 1-0, o time do Atlético vai vencendo a partida. Renato, tirando a bola para Shailon. Shailon é o carimbador do time do Dragão. As jogadas passam todas no meio de campo pelo Shailon. É o craque do time. Bola no campo de defesa pela direita, vem dominando. Ajeita Emerson Santos, erra o passe. Vem lá atrás, Arthur já pega para o time da Macaca. Pela esquerda, Tomás Kaique, passe errado. Armou o contra-ataque, linda finta, Ayrton dominou. Arrancou em cima da marcação, tocando para Shailon. Abriu na entrada da área, David Braga. Recolheu, partiu, levou, ajeitou, pé direito, tentou o cruzamento. Fecha a porta lá atrás, Tomás Kaique volta. Domina David Braga. E aí, Cássio Gabriel tocou para a linha lateral. É arremessou pela direita. Vem Emerson Santos para fazer a reposição. Ganha tempo o time do Atlético. Não tem pressa. 50. Vamos a 53. Cobra arremesso lateral, David Braga. Tentou a passagem na linha de fundo, Raudinei. Tocou pela ponta direita. Emerson tentou o cruzamento, vem para Raudinei. Lançamento na área. Dominou, ajeitou Ayrton na entrada na área. Rolou para Kelvin atrás. Para Renato. Renato dominou, volta a bola no Kelvin. Ele domina pela meia esquerda, retrai, chamando o Heron. Heron no passe na lateral, vem para Jefferson. Tá caído o Kelvin. Necessita de cuidados. Diz que tomou uma cotovelada na boca. Domina o time do Atlético, vem Raudinei. Arrancou, rolou na ponta, Jefferson. Atrás para Shailon. Dominou, rolou para Jefferson. Outra vez na área para Shailon. Bateu em cima de Matheus Silva. Voltou a batida de longe. Vai embora para fora pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca bater. Era o Kelvin, né? Quem estava ali, tá reclamando ainda de que teria sido atingido. O árbitro disse que nada aconteceu no lance. A posse de bola é da Ponte Preta, que vai cobrar o tiro de meta, Batista. Vai terminar já Gleger Zorzin. 1-0, parece que vai acabar assim, o placar é justo, Gleger.
Ô Batista, eu vou ser bem sincero, o placar justo seria um 0-0. Porque nenhum dos dois times jogou absolutamente nada. Mas o Atlético Goianiense se aproveitou ali de um lance de vacilo da defesa da Ponte, fez 1-0, então por isso mereceu o resultado. E pra você, CH, placar justo 1-0 o Dragão. Tá ganhando o time menos pior no jogo. Júnior Tavares domina, tentando levar dentro do círculo central para Matheus Silva. Rolou na esquerda, vem Tomás Kaique. Centralizou a jogada, o time da Macaca ainda tem alguma esperança. Estamos com 52, um minutinho a mais. Mas o árbitro marca a falta para o Dragão lá dentro do círculo central. Vai terminar. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Vai acabar. Diego Pombo Lopes, o árbitro da Bahia. Estamos com 52 e 59. Levanta o braço, árbitro, aponta o centro do campo e termina o jogo. Jogo feio, horroroso, circo dos horrores. Atlético Goianiense marcou a 3 do primeiro tempo. Uma falha do Tomás Kaique. Foi cortar, errou o bote, espanou. E o Kevin bateu cruzado, mandou na rede e fez o único gol do jogo. Atlético Goianiense 1, Ponte Preta 0. Vem aí o encerramento da jornada e depois o jogo aberto com Edu Pinheiro, o inigualável já, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Suelen Rosim, prefeita de Bauru. Olá, eu sou Suelen Rosim, fui a primeira mulher eleita prefeita de Bauru, a maior cidade do Centro-Oeste paulista. E eu quero encorajar você, mulher, para que juntas nós possamos continuar fazendo a diferença e mostrando a nossa capacidade de gerar grandes mudanças. Então vem com a gente, vem pro PSD, trabalhando sempre pelo Brasil. Filie-se ao PSD. PSD! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Senadora Mara Gabrilli. O PSD é o partido com a maior bancada feminina no Senado. Com nosso trabalho, ajudamos a aprovar a lei que garante igualdade salarial entre homens e mulheres. Isso é empoderamento de verdade. As mulheres precisam ocupar cada vez mais espaços e ter poder de decisão no setor privado e no governo. Venha conosco, participe do PSD Mulher. PSD! Jogo aberto, análise da partida, os lances mais importantes do jogo e os gols no ar, os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto, oferecimento
Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Muito bem, 1-0 perde a Ponte. Vladimir Catarino, um destaque seu aí. Você dizia, em termos de escanteio, a Ponte não tinha nenhum. Agora no finalzinho surgiu um. Será que foi só um escanteio para a Ponte, Catarino? Somente um, meu caro Edu. Somente um. Aí esse cobrado pelo Elvis. Eu me lembro que contra o Mirassol, naquela derrota, a Ponte não teve nenhum escanteio, nesse jogo teve um aí, mas foi muito pouco, né? A Ponte acaba conhecendo a sua 6ª derrota no campeonato, o Edu, e agora chega a 4 partidas sem vitória na competição. Dependendo dos resultados, ela pode terminar a rodada na zona do rebaixamento. A Ponte que nesses 10 dias pouco evoluiu e agora volta a campo na próxima quarta-feira, pega o Ituano fora de casa na sequência do campeonato sem o Kaique França, que hoje recebeu o 3º cartão amarelo. A Ponte é 15ª com 12 pontos. Avaí e Londrina joga amanhã. Quer dizer, se tiver um vencedor aqui, ultrapassa a Ponte. Chapecoense em casa com o Criciúma. Chapecoense vencer, ultrapassa a Ponte. Tombense e Novo Horizontino. Se Tombense vencer, também ultrapassa a Ponte. Tem que aguardar. Situação terrível. Kaique França foi amarelado, o 3º não joga em Itu. É isso, Catarino? Itu, exatamente. Próximo adversário da Ponte é o Ituano. Quarta-feira, 9h30 da noite, lá no estádio Dr. Novelli Júnior em Itu. A Ponte não terá o Kaique França, que hoje recebeu o 3º cartão amarelo. Já você volta no craque do jogo, hein, Catarino? Até já, Edu. Esse é o nosso repórter que pode voltar a qualquer momento, edição extraordinária. Senhores, vamos comentar então, hein? Vamos lá, seu CH começando com você, depois Gleger Zorzin. O gol foi no comecinho com 3 minutos. Uma falha do Tomás Kaique, disse aí já o Batista. Kaique França, 5 defesas. Olha, para extrair uma defesa do Diego Loureiro, goleiro do Atlético, um chute do Dudu Ratamoto no segundo tempo. Um chute, aliás, colocado, né? Colocado sem nenhum problema. Teve um lance do Elvis que demorou a concluir a 34 do segundo tempo. Dominou, limpou, ameaçou, mas demorou. Acabou perdendo. E logo no gol, forçando a memória, uma cabeçada do Eliel, passou desapercebido, o Batista ainda narrava aí o lance, descrevendo o gol do Atlético. Na sequência, uma cabeçada do Eliel, que vai pra fora. Essas e outras. Oi, CH, 1-0 Atlético, queremos ouvi-lo. Que jogo horrível, não, Edu? Meu Deus do céu. 10 dias pra Ponte apresentar isso, independente dos problemas de contusão, de cartão, de suspensão. O time evoluiu. A Ponte não apresentou absolutamente nada. A Ponte foi um terror hoje. Talvez tenha sido, dos últimos tempos, uma das piores partidas que eu trabalhei. Fica até difícil você falar sobre o jogo pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Fica difícil. Comentar um jogo desse, com a qualidade tão baixa assim, dos dois times, hein? É só a Ponte não. A Ponte conseguiu perder para o Atlético Goianiense. Ela conseguiu perder porque ela não jogou, ela não atuou, ela só correu. Sem organização, sem meio campo, as laterais não se apresentaram, os 2 zagueiros batendo cabeça o jogo inteiro. O desastre só não foi maior porque o Kaique França foi o melhor homem em campo, indiscutivelmente. Na frente ninguém conseguiu jogar porque a bola não chegou, os atacantes não participam do jogo. O Elvis, é constrangedor ver o Elvis dentro do campo. Ele se arrasta completamente fora de forma. Eu não sei até quando essa situação vai permanecer. Nós estamos entrando no mês de julho, não é? E o Elvis não entra em forma nunca. Ele é bom jogador, tecnicamente, eu não estou discutindo. Só que não dá para jogar nessa condição física que ele está. Não dá. Mas ele não é o único culpado. A montagem desse time é um desastre. O comando não consegue extrair desse time desastroso tecnicamente mais do que está jogando. Essa é a resposta. O time parou 10 dias e o time piorou, porque não tem desculpa para você não conseguir fazer um jogo minimamente organizado, realizar um jogo que pelo menos você incomode o Atlético Goianiense.
O goleiro do Atlético, ele assistiu a partida, ele ocupou hoje o melhor lugar do estádio, o mais confortável, como goleiro do Atlético Goianiense, porque a Ponte não incomodou em nenhum momento. Uma vergonha, um escanteio no jogo inteiro. E o que mais me chama a atenção, Edu, a qualidade técnica, a maioria das pessoas sabem que ela pouco existe, mas a intranquilidade, o nervosismo, a quantidade de erros de passe do time é um negócio absurdo, absurdo. Então o que eu vou dizer, não é? Ele vai na coletiva, ele vai dar suas explicações, mas ele vai calcar a situação da explicação em cima do desfalque. É significativo? É, mas não é possível que esse time apresente tão pouco assim, ou não apresente nada numa partida de 90 minutos. É muita coisa para falar em 2, 3 minutos aqui, é muita coisa. O único atleta dentro do campo hoje que não merece comentário negativo é o Kaique França. O restante dá para eu falar 1 minuto de cada um aqui, os erros, os equívocos, problema de posicionamento, de falta de intensidade, nem a intensidade na marcação, na triangulação, na aproximação, né, na hora de voltar para marcar, na hora de atacar, teve, né? Então teve o Kaique França, teve o cabelo rubi do Júnior Tavares, quase os 2 zagueiros foram expulsos, teve o Pombo, que é um desastre como árbitro de futebol, e nós tivemos também um Atlético Goianiense, que é um outro desastre, só que é um desastre com sorte, né? Porque a Ponte doou um gol no começo do jogo e terminou 1-0. Lamentável futebol da Ponte, que combina muito com o time mal montado, com o momento administrativo horroroso, financeiro horroroso, e tem o alento da janela. Se a janela não estiver aberta para que entrem vários jogadores, eu temo pela Série C do Campeonato Brasileiro no ano que vem, Edu Pinheiro. Boa noite, equipe da Band. Aqui é o Marco Rossetti, mais de 10 dias se preparando e mostrar isso. Como posso imaginar que esse time vai escapar do rebaixamento? Tem que haver mudança, porque se não houver, o resultado é sempre o mesmo, aliás, já destacado pelo CH. Esse é um momento aí de paralisação, mas a Ponte só pegou problema, departamento médico, enfim. Olha, Felipe Moreira, 12 jogos, ganhou 12 pontos, 33% de aproveitamento. Oi, Zorzinho, vamos lá, Greg, queremos ouvir o Atlético 1.0. Eu não vou ficar aqui defendendo ninguém, mas assim, a gente tem que dizer isso, né? Não é fácil. Não é fácil para o treinador. Você vê que nós ficamos durante toda a semana, nos programas de rádio, nos programas da TV, tentando conjecturar aí o time ideal para a Ponte enfrentar o Atlético Goianiense. Aí não tem, você não tem jogadores. Olha o banco de reserva da Ponte. Então nós vamos falar o que pro Felipe Moreira? Ah, Gleger, mas é só... Gente, é só a gente... Você vê, nós ficamos aqui numa dúvida, por exemplo, de, olha, vai escalar... não pode o Gé, não pode o Pablo Diego, vai escalar quem? O Eliel e quem? Aí, não, mas tinha a possibilidade do Thales, nós discutimos muito, né, o jogador... Nós vimos a hora que o Thales entrou, gente. Então, assim, a qualidade realmente é muito baixa. E não dá pra gente ficar botando culpa no treinador. Nós temos que ver que a situação da Ponte realmente é ruim, é complicada, é difícil, perde mais um jogo fora de casa. Você vê que na última partida, ela enfrentou o Sport e vencia o jogo por 1-0, né? E o Sport tá aí, olha, só pegar a tabela e ver onde é que tá o Sport. Ela vencia o jogo por 1-0, fazia um jogo muito convincente, e aí veio uma atrapalhada, uma papagaiada do Fábio Sanches, e aí perde um jogador expulso, o Sport consegue empatar, e aí a gente viu a história do jogo. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? O Felipe Moreira também tá sendo muito prejudicado, né, gente? Pô, pelo amor de Deus, né? O departamento médico, tá todo mundo lá dentro, jogadores importantes, e lá no começo, eu, CH, Tigrão, Batista, todo mundo dizia, olha, a Ponte tem um time. Ela tem um time. Agora, elenco ela não tem. E nós estamos aí na 13ª ou 14ª? 13ª rodada, né, Edu?
É 13ª. 13ª rodada ainda. 13ª, confirmado. Isso. 13ª. A janela vai se abrir agora em julho, né? E nós vamos ver aí o que a Ponte vai fazer, mas a situação realmente é muito complicada, é ruim, é difícil. Mas aqui nós vamos botar agora o Felipe Moreira na cruz e ficar jogando pedra. Só olhar para o banco, gente. É só olhar para aí, ó. Ah, mas teve 15 dias para trabalhar o time. Eu concordo plenamente. O Alberto Valentim também teve. E se não tivesse aquele erro da Ponte, um erro individual, aliás, 2, na minha opinião, né? O jogo teria terminado 0-0. E assim, a questão é que hoje, para a Ponte, o que interessa é, sem dúvida nenhuma, o resultado. O desempenho não vai valer de nada. Apesar de hoje o desempenho ter sido horroroso. Mas não dá, é só olhar o banco, pô. É só olhar o time. Pô, só meninos, aí você coloca um menino que às vezes seria uma esperança de um contra-ataque, de puxar uma jogada, não evoluiu absolutamente nada. Então realmente, olha, Edu, eu não, assim, que fique muito claro, não tô aqui defendendo ninguém. Felipe Moreira para mim é um bom treinador, é um cara que tá fazendo o seu trabalho, mas o cara não tem o que fazer, gente. Não dá, não tem alternativas. Qual que é a estratégia? Pô, você faz uma estratégia, monta um negócio lá, tem 2 erros individual, com 3 minutos você toma 1-0, e aí? Jogando fora de casa. Então, realmente, é muito difícil, complicada a situação da Ponte, e eu tenho a expectativa de que possa voltar esses jogadores que estão no departamento médico, e quando abrir a janela, a Ponte possa fazer contratações pontuais, porque a situação realmente é muito complicada. Um abraço pro Luiz Miguel da Vicente Cury, ficou sócio torcedor durante a Série A2, mas agora não tem motivação para ir ao Majestoso. Gente, muito triste a situação da Ponte, bastidores, o pessoal para a gente na rua. Seu Edu, vem cá, não, é o seguinte, ó, o senhor tem que falar, tá acontecendo isso. Gente, para falar tem que provar, tem que tomar cuidado, microfone e tal. A gente ouve de tudo, um monte de coisa. É triste, situação triste da Macaca, bastidores fervendo, e vem a Copa Paulista. A Ponte estreia dia 4 em Piracicaba, depois 9 de julho tem um jogo no Majestoso, Ponte Oeste. Vai ter cobrança de ingresso, é normal, se fosse normal. É um jogo profissional normal. Agora, quem é que vai ser o técnico da Ponte na Copa Paulista? Quem é que vai jogar? São jogadores que não são aproveitados, com quem deve estar chegando, com mais sub-20. Gente, você já pensou? Passar outro fiasco na Copa Paulista? Tem mais essa, hein? Meus amigos, é o seguinte, já o craque Uesco, será que de novo? É ele? Será que é ele de novo? Oh, meu Deus do céu, olha o Batista, o Greger, o CH e o Catarino aí votando. Será que por convicção ou por exclusão? Craque Uesco, hein? Ferramentas Uesco, e o craque ganha aí uma furadeira Uesco sensacional. Tem a ficha técnica em nome de Brasitone, tem a defesa e a sorte do jogo, e depois o gabarito, análise jogador por jogador, tintim por tintim. Agora 21h15, um rápido intervalo e o craque Uesco. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes PSD. Paula Lemos, prefeita de Barretos. Nós do PSD acreditamos que as mulheres também devem estar à frente na política. É isso que estamos fazendo aqui em Barretos, capital nacional do rodeio e sede do Hospital do Amor. Sou a primeira prefeita da história da cidade e temos trabalhado em parcerias público-privadas para realizar investimentos que mudam a vida das pessoas. Venha conosco aumentar a participação das mulheres na política. PSD. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. PSD! Senadora Mara Gabrilli. O PSD é o partido com a maior bancada feminina no Senado. Com nosso trabalho, ajudamos a aprovar a lei que garante igualdade salarial entre homens e mulheres. Isso é empoderamento de verdade. As mulheres precisam ocupar cada vez mais espaços e ter poder de decisão no setor privado e no governo. Venha conosco, participe do PSD Mulher. PSD! Futebol é com a Bandeirantes. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Olha, público! Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Ei, seu Edu, sempre atropelando a Oesco, mas a Oesco é sensacional, entende isso? A gente fica emocionado. O público no fornecido, cara. Atlético 1.0 lá em Goiânia, do Antônio Ascioli. Antônio Ascioli foi o primeiro presidente do Atlético Goianiense. Isso não vai alterar o preço do dólar, mas é uma informação. Vamos ao craque, hein? O craque por convicção ou por exclusão, hein, Batistão? Edu, jogo muito ruim, o que salvou na partida foi o Kaique França. Para mim, o craque do jogo, Kaique França, conceito bom. Então, domingo, 11 horas, São Bernardo, Batistão, final do Amador. Isso, domingo, 11 da manhã, Icaraí, Futebol Clube do Jardim Icaraí, enfrentando o R7 Pisserno, do Jardim Pisserno de Sumaré. Um pouco antes, né, às 9 da manhã, tem um jogo que define o módulo B. Fumaça no Ar, do Jardim Florense 2, enfrentando o Jacaré, Futebol Clube do Satélite Íris 1. Então, é preliminar, né? Às 9 da manhã, Fumaça no Ar, enfrentando o Jacaré. Aí no jogo de fundo, a decisão do módulo A. Primeira divisão, segunda divisão, mas as nomenclaturas, né, são diferentes. Exótico, então, no hein? caso da Liga Campineira de Futebol, usa essa. Federação Paulista usa Série A1, Série A2. A CBF usa Série A, Série B. E a Liga Campineira usa módulos. Módulo A e módulo B. Então, a decisão do módulo A será transmitida pela Rádio Bandeirantes a partir de 11 da manhã, com Leandro Boles narrando, Valdemir Gomes nos comentários e o Vladimir Catarino nas reportagens. Você escapou dessa, viu, Edu? Eu agradeço, é o horário do banho da mamãe, ela agradece, muito obrigado. Aliás, de 1973 a 81, morei em frente à Praça de São Bernardo, hein? Todo domingo não conseguia dormir. Aquele jogaço amadorzão. Aliás, disse o Tigrão, vem falar daqui. É a principal praça de esportes do Amador de Campinas, região. Praça de Esportes São Bernardo.
E lá também tinha o Batuque da Acadêmicos de Madureira, se preparando para o Carnaval. E agora, quem é o presidente da Liga, Batistão? É o Nenê Tonholo, vice-presidente da Ponte. E o pessoal vai fazer um grande trabalho na Liga. Tá aí o Marquinhos Chedi, que foi presidente também, tá envolvido, tá voltando. E a Liga tá mudando. Olha, você vê departamento jurídico, a mulherada tá tomando conta também. Você vai hoje na Liga, qual é a diferença você tá pensando? As mulheres no departamento jurídico e vem aí o futebol feminino da Liga. Muita coisa vai mudar em Campinas, Batistão. Essa semana, foi quinta, né? Quinta-feira, o Marco Chedi esteve no programa Os Donos da Bola. E ele disse, né, tem um negócio que chamou a atenção. Ele tem um escritório que é da empresa de ônibus dele e ele passava todo dia em frente ao prédio da Liga. Deteriorado, um negócio horroroso. E aí, ele conversando com o filho dele, o Luiz Arthur, ele falou: Luiz, eu nasci pro futebol, no futebol amador. Inclusive aquela sede lá, que tem lá perto do Mário Gatti. É o nome do pai dele. Tem o nome do pai dele, foi ele que construiu. Palácio Abi Chedi. Então ele ficou sensibilizado com aquilo e tal, e disse foi em 88. Filho, olha, gratidão, né? O amor é o sentimento mais bonito do ser humano, mas a gratidão é o mais nobre. Então ele se sentiu na obrigação de fazer alguma coisa para o futebol amador de Campinas. E vai começar, primeiro reestruturando, Nenê Tonholo é o presidente, como você falou, mas ele vai promover uma ampla reforma na sede da Liga Campineira. Vai deixar ela realmente espetacular da maneira quando ela foi construída. Se deteriorou ao longo do tempo, o prédio é assim, né? Se você não fizer nada, ele estraga. É pintura, é obra que tem que ser feita, quem tem casa sabe muito bem disso, né? E aquilo ficou muito deteriorado e o Marco Chedi, que está dando o suporte para o Nenê Tonholo, vai promover uma ampla reforma da Liga Campineira e reestruturar o futebol de Campinas. Começa, portanto, por essa decisão, Edu. Aliás, Ponte e Guarani foram fundadores da Liga Campineira de Futebol. Amigo Batista, um grande abraço, hein? Bom final de semana, até a próxima! Valeu, Edu, prazer inenarrável estar contigo, meu amigo. Um abraço, Edu! Esse é o Batistão pela ponta esquerda, gente. A Ponte perdeu 1-0 para o Atlético Goianiense, o gol logo a 3 minutos. Oi, Catarino, você me ouve, Catarino? Alô, alô, Vladimir Catarino. Atenção, hein? Manda, Catarino. Edu, eu vou votar no Kaique França, né, rapaz? Um jogo muito fraco tecnicamente. E o Kaique França impediu que a Ponte tomasse mais gols, perdesse demais. Então, eu voto no Kaique França, goleiro da Macaca, no craque do jogo. Edu. Grande abraço, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, viu? Ô, Zorzinho, eu vou deixar o CH por último. Vou deixar a bomba com o CH, tá bom? O craque do jogo aí, ô, Zorzinho. Não tem outro, né? Kaique França, sem dúvida nenhuma, Edu. Você viu como sou seu amigo, hein, CH? Deixei Conceito você por bom, último, hein? Hã? Conceito bom. Conceito bom. CH, o craque. Sou seu amigo, hein? Você é um brincalhão, Edu. Kaique França, conceito bom. Kaique França, mais uma vez, o craque do jogo, o craque Uesco. Agora eu vou falar para você de uma marca com o melhor custo-benefício do setor de construção, hein? É a Uesco, que está completando 10 anos de história aqui no Brasil. E para comemorar, trouxe uma chuva de lançamentos para você. São mais de 30 novidades eficientes, inovadoras e completas, com o que hoje fazem parte de um catálogo com mais de 130 modelos para diferentes etapas da sua obra. Ferramentas sensacionais que estão disponíveis nas principais revendas do país. São mais de 3.500 pontos de venda para você escolher. Isso sem contar com a rede de assistências técnicas que estão presentes em todas as regiões do país, com mais de 630 autorizadas prontas para te atender. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil.
Olha, isso. É com a Bandeirantes. Suelen Rosim, prefeita de Bauru. Olá, eu sou Suelen Rosim, fui a primeira mulher eleita prefeita de Bauru, a maior cidade do Centro-Oeste paulista. E eu quero encorajar você, mulher, para que juntas nós possamos continuar fazendo a diferença e mostrando a nossa capacidade de gerar grandes mudanças. Então vem com a gente, vem pro PSD, trabalhando sempre pelo Brasil. Filie-se ao PSD. PSD! Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Sim, Brasitone, a ficha técnica. Um abraço pro Cláudio lá do Uber. Alô, Cláudio, meu amigo, na escuta, muito obrigado. Lá em Goiânia, estádio Antônio Ascioli, a Ponte entrou com Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Tomás Kaique e Arthur, Amaral, Leonaldi, Luiz Felipe e Elvis, Dudu Ratamoto e Eliel. As alterações todas no segundo tempo, 18 minutos. Sai Dudu Ratamoto, entra Thales. Depois, no mesmo momento, sai o Luiz Felipe, entrou Júnior Tavares com seu cabelo rubi. Depois, a 23, sai o Amaral, entrou Samuel Andrade. E depois, a 32, sai o Leonaldi, entrou Cássio Gabriel, a equipe do técnico Felipe Moreira. Hoje sem o Fábio Sanches suspenso, sem o Pablo Diego, departamento médico, Filipinho também no DM, Gé, Matheus Jesus, Mailton, tudo DM, Ramon Carvalho seria opção, mas pertence ao Atlético Goianiense e muitos meninos da base no banco. Olha, a equipe do Atlético jogou com Diego Loureiro no gol, Bruno Tubarão, depois Emerson Santos, Gasal, Heron e Jefferson, Renato, Raudinei, Kelvin e Shailon, Daniel, depois David Braga e Luiz Fernando, depois Ayrton, a equipe do técnico Alberto Valentim. Apitou Diego Pombo Lopes, aliás o trio é da Bahia. O Diego árbitro, ele é fisioterapeuta na cidade de Porto Seguro. Bandeira 1, Paulo de Tarso Bregalda Gussen. Também é fisioterapeuta, mas trabalha em Salvador. Gozado, hein? E a bandeira 2 é a Daniela Coutinho. Ela trabalha em Feira de Santana, ela é coordenadora de treinamentos. Agora, o que faz uma coordenadora de treinamento? Não sei. Mas tá aqui, coordenadora de treinamento. Vamos lá, o gol foi do Kelvin a 3 minutos de jogo. O único gol da partida, Rede Público não divulgados. Atlético de Goiás 1.0, a ficha técnica em nome de Brasitone. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Paula Lemos.
Lemos, prefeita de Barretos. Nós do PSD acreditamos que as mulheres também devem estar à frente na política. É isso que estamos fazendo aqui em Barretos, capital nacional do rodeio e sede do Hospital do Amor. Sou a primeira prefeita da história da cidade e temos trabalhado em parcerias público-privadas para realizar investimentos que mudam a vida das pessoas. Venha conosco aumentar a participação das mulheres na política. PSD! Na Rádio Bandeirantes, tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, a defesa do jogo. Bom, 1-0 logo de cara, tomou gol a Ponte, depois Kaique França na fita, né? Vamos lá, Giba, 17 minutos, lance 2 aí. É o Daniel, giro rápido, deu uma virada pimba. Oi, Kaique França no lance. Bruno Tubarão, ele levanta cruzado dentro da área. Partiu o pé direito, uma bomba. Daniel. Espalma Kaique França. Que defesa! Batida de virada dentro da área. Atenção, hein, Gleger, Zorzinho CH, prestando atenção para escolher a defesa do jogo. 26, primeiro tempo, olha, o Amaral faz falta e o Shailon, bom jogador, hein? Bom jogador, Shailon na cobrança. 26, etapa primeira. Shailon partiu, pé canhoto, bateu, Kaique França. Voou. Toca na bola, manda pra fora pela linha de fundo, batida na cobrança de falta, Shailon. E Kaique França não tinha sossego, 31, primeiro tempo, Renato de fora da área. Domina o time do Atlético, rola o jogo atrás pela esquerda, Kelvin protegeu, dominou, rolou pra Renato, pé direito, bateu! Espalma! Kaique França, batida de longe. Mais uma do Kaique França, 39. Primeiro tempo, nasceu de uma falta lateral. Esse Shailon bate a falta, eu tenho impressão que ninguém toca. Mas ela vai em direção ao gol, ela pinga e o Kaique França teve que resolver rápido. Eu acho que não tocou em ninguém. Vamos lá, Batistão. Faz a volta em cima da marcação e volta no Shailon. Meteu o pé canhoto, cruzou na área, Kaique França. Defesa. A bola voltou, dominou, rolou, meteu de pé da direita, Lucas. Aliás, me perdoe, não foi uma falta lateral, foi um lance do Shailon lá na ponta, um chute cruzado e deu isso aí, Kaique França esperto. Gente, a sorte do jogo, 51. Primeiro tempo, nos acréscimos. O Daniel perdeu um gol de cabeça, hein, Batistão? Pra Shailon, pé canhoto, cruzou na área pra Daniel, toque de cabeça, vai embora! Pra fora, pela linha de fundo, que perigo! Por pouco, por muito pouco, o Dragão não marca o segundo. Shailon tocou na cabeça do Daniel, saiu no segundo tempo, tudo isso no primeiro. Segundo tempo só teve 35 minutos, o Kelvin, o baixinho que fez o gol, né? É o número 7, baixinho, ele dominou pela ponta, saiu da marcação e tal e mandou um chutaço no ângulo. Ele pensa, passa o pé direito em cima da bola, buscou o auxílio do Raudinei, voltou Kelvin, pé direito, bateu! Espalma! Outra vez Kaique França na defesa. A bola saiu rente ao pau da bandeira, foi para arremesso lateral. Kaique França trabalhando. Sim, trabalhando, hein, Zorzi? Foram 5 propostas e lembrando que ele tomou amarelo no lance bizarro, né, polêmico. Kaique França fez a falta, o juiz inicialmente deu a falta, depois deu pênalti, aí foi pro VAR, voltou, deu a falta, numa dessa mostrou amarelo, mostrou vermelho, voltou atrás, deu amarelo, é o terceiro, não joga lá em Itu. Kaique França, e a defesa qual foi, hein, Gleger? Edu, pra mim essa última aí, essa do segundo tempo, belíssimo chute, ele estica e vai lá faz uma ponte maravilhosa, e o grau de dificuldade, né, pra mim essa mais difícil, sem dúvida nenhuma, pra mim a defesa do jogo.
Olha, daqui a pouco o gabarito, hein? Jogador por jogador, tintim por tintim. Oi, CH, a defesa do jogo. Acompanhe o relator. Então é 35, hein, Giba? Lance 7, 35 do segundo tempo. Ele pensa, passa o pé direito em cima da bola, buscou o auxílio do Raudinei, voltou Kelvin, pé direito, bateu! Espalma! Outra vez Kaique França na defesa. A bola saiu rente ao pau da bandeira, foi para arremesso lateral. Kaique França trabalhando, mandou para fora. Arremesso lateral. É isso aí, amanhã tem derbinho, hein? Tem derby no Sub-15, o jogo é em Itapira, logo 9 da manhã, Ponte Guarani, Itapira, Sub-15. E tá todo mundo nervoso, hein? Na Vila Belmiro nervoso, Santos péssima situação, Santos vai jogar com portões fechados. O Santos vai jogar no domingo, né? Deixa eu ver aqui, domingo, 18h30, Santos e Flamengo. Portões fechados, o Flamengo toma de 4 do Bragantino. Fervendo o ambiente lá no Vasco da Gama, São Januário, segunda-feira, portões fechados, Vasco e Cuiabá. O Vasco contra o Goiás perdeu em casa, também a torcida aprontou. Tá todo mundo nervoso lá em Curitiba não ganhou uma até agora, todo mundo nervoso. Olha, atenção, hein? Próximo jogo da Ponte aqui, pelo amor de Deus, vamos com calma, vamos contratar segurança, calma rapaziada. 21h37, a Ponte perdeu, Atlético 1-0, já, o gabarito. É mais emoção pra você, muito mais emoção, em futebol na Bam Bam Bam. PSD! Senadora Mara Gabrilli. O PSD é o partido da inclusão e inovação. O Brasil precisa dar a todos a oportunidade de uma vida digna. Equipar o SUS com as mais modernas tecnologias de reabilitação. Trabalhar para garantir a quem precisa o direito de um cuidador. Dar às mães de pessoas com deficiência o apoio para cuidar dos seus filhos com dignidade. Participe do PSD, mulher. PSD! Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. PSD! Suelen Rosim, prefeita de Bauru. Olá, eu sou Suelen Rosim, fui a primeira mulher eleita prefeita de Bauru, a maior cidade do Centro-Oeste paulista. E eu quero encorajar você, mulher, para que juntas nós possamos continuar fazendo a diferença e mostrando a nossa capacidade de gerar grandes mudanças. Então vem com a gente, vem pro PSD, trabalhando sempre pelo Brasil. Filie-se ao PSD. PSD! Futebol é com a Bandeirantes. Gabarito do jogo. Olha, aí saiu o público lá em Goiânia, hein? Total 3.340. Deixa eu anotar aqui, 3.340 e a renda 43.800. Tá? 3.340. Vamos lá, o Greger, Atlético 1.0, qual é o conceito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Nossa, pra mim jogo ruim, melhor, assim, menos pior o primeiro tempo. E pra você, CH? Jogo ruim, o primeiro tempo foi melhor que o segundo.
Bom, jogo ruim, olha, foi terrível, terrível. Kaique França, Zorzinho. Kaique França arredondou 70 jogos hoje, 21 jogos seguidos, tomou amarelo, é o terceiro. É o que mais jogou esse ano pela Ponte. A Ponte jogou 36 jogos com esse de hoje. Kaique França, 35. Só ficou de fora no jogo em Ribeirão Preto contra o Comercial na Série 2. A Ponte já estava classificada. E na sequência tinha a Copa do Brasil. A Ponte ia jogar com o Brasil em Pelotas. Então foi uma equipe alternativa, jogou o Pedro. Esse jogo foi 1-1. O Matheus Jesus empatou no finalzinho. Vamos lá, Kaique França, pelas defesas que fez, foram 5. E lance bizarro, expulso, voltou atrás, foi amarelo. Até nisso ele é bom, o Kaique França. E aí, Zorzinho, o conceito aí do Kaique França? Edu, foi o melhor em campo, né? Se não fosse o Kaique França, o resultado poderia ter sido outro. O conceito dele é bom. Pra mim, o craque do jogo. O Everton, lateral direito, porque, veja bem, optou aí o Felipe Moreira, CH, pro Luiz Felipe jogar no meio. O Luiz Felipe ia jogando na lateral direita. Então foi lá o Everton, e mesmo porque o Mailton tá machucado, seria uma outra opção. No banco hoje tinha um menino, o tal de João Gabriel, né, como opção na lateral direita. A Ponte usando a base, porque, né, não tem opção. Elenco muito curto. E aí, o que você achou desse menino aí, o Everton, hein, CH? Figura decorativa. Aliás, a diferença, as notas aqui, os conceitos serão ou péssimo ou ruim, com exceção do Kaique França. Conceito ruim, jogou nada. Ninguém jogou absolutamente nada, Edu. Ruim. Olha, na zaga, a gente vai no individual hoje, o Zorzinho faz aí o Matheus Silva e o CH faz o Tomás Kaique, tá? O Matheus Silva, ele foi amarelado, já está pendurado. O Matheus Silva, eu comentava aqui no intervalo, né, Zorzinho? O lance a 16 do primeiro tempo, o Tomás Kaique estava brigando com o cara ali, dominando a bola, tá? Mas o Matheus Silva, ele chega e dá um safanão no Luiz Fernando. É Luiz Fernando que estava com a bola. Tomás Kaique no lance, talvez ia resolver o problema, mas o Matheus Silva chega e dá uma cacetada no cara. A TV voltou 3 vezes o lance. Tanta verdade que o Luiz Fernando saiu depois. 4 minutos depois ele acabou sendo substituído. Outro lance também, Kaique França, ele saiu com os pés, dá um bico, 36 primeiro tempo. Resolveu o problema. Saiu da área, deu um bico, o Matheus Silva no lance e deixa a mão, né, no Daniel. E também, olha, se o VAR volta, vai vem cá o lance que o senhor fez, né? Matheus Silva, ele foi amarelado sim, mas culpa do Elvis. O Elvis errou, 9 de segundo tempo. O Elvis errou o passe e o Matheus Silva tem que fazer a falta, foi amarelado. Essas e outras, hein, Zorzinho? Matheus Silva. Mas tava meio estranho, né? Matheus Silva nervoso. Tava estranho. Concordo com tudo isso que você disse, Edu. Tivemos as imagens aqui, inclusive. E eu não gostei. E olha que o Matheus é um zagueiro que eu gosto, viu, cara? Zagueiro forte, vai bem na caça, né? Hoje não tava legal, não. Conceito ruim. De explosão de um caminhão perto do aeroporto de Brasília, 12 dias depois. Segundo o delegado, Alan Diego dos Santos e Jorge Washington. No gabarito, né? Depois de Atlético 1.0, agora normalizou. Você me ouve, CH? Desculpa perguntar. Você me ouve? CH está me ouvindo? Não? Ô, Gleger, você me ouve, Gleger? No caminho. Não tá, daqui a pouco o nosso contato. Olha, já foi analisado aqui o Kaique França, o Everton, o Matheus Silva, e agora o CH vai falar do Tomás Kaique, que também foi amarelado, dupla de zaga amarelada. Kaique França, dissemos aqui, teve culpa no gol, não soube fazer, errou no corte. Teve um lance aqui também, 49 do primeiro tempo. O Arthur fez um corte providencial. Salvou ali, mas o Tomás Kaique errou no começo da jogada, errou o passe. 51 do primeiro tempo. O Daniel de cabeça. Tomás Kaique estava na marcação, não conseguiu cortar. Foi um perigo danado. Essas e outras, Tomás Kaique em CH. Eu pedi o jogador, sugeri para que entrasse no lugar do Fábio, fiz campanha para ele, quebrei a cara. Me arrependi, viu? Falei a semana inteira, briguei por ele, que é canhoto, gostei da partida última dele que vi, mas hoje ele foi um desastre. Ele foi um dos que vai receber o conceito péssimo. Ele estava completamente descontrolado no jogo de hoje e eu não entendo por quê.
Não consigo achar uma justificativa. Ele não estava jogando uma final de campeonato. Conceito péssimo, Edu, para o Kaique. Tomás Kaique veio do Audax do Rio, foi a 4ª partida dele. Ô, Gleger, e o Arthur, hein? Número 15, lateral esquerdo, teve esse corte providencial que ele fez aí a 49 do primeiro tempo. No intervalo, até o CH sinalizava, então também não estou gostando do Arthur. Vamos ver como é que foi no segundo tempo, como é que ele apoiou, se não apoiou. Outro lance curioso, 49, segundo tempo, o Arthur estava sem preparo, sem perna. O cara do Atlético entrou como quis, é que depois fizeram o corte. Vamos lá, o Zorzinho, o Arthur. Tava meio estranho hoje também, Edu, não gostei. Não gostei não apoiou, né? Um jogador que sempre aparece bem ao ataque, hoje não, muito pouco. Participou ali, não vou dizer efetivamente, porque foi o Tomás Kaique que falhou, né? Mas ele estava ali no lance, ele poderia ter recomposto ali, feito uma cobertura, né? Que acabou dando errado. Conceito ruim. Vamos fazer o seguinte, vocês dois vão fazer os volantes. Eu começo com o CH, Amaral e Leonaldi. Você, CH, no intervalo também sinalizava problema com os volantes. O Amaral pediu para sair, acho que se machucou, também é problema lá em Itu, na quarta-feira. Amaral e Leonaldi. Olha, nem os dois meninos se salvaram hoje. Tava tudo espaçado. Time... Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que tem dificuldade no elenco, os desfalques atrapalharam, tudo isso é verdade. Mas a parte individual de cada atleta que nós estamos aqui falando, ela é infelizmente surpreendentemente ruim na partida de hoje. Estou falando do jogo de hoje. Não salvou nenhum dos dois, e os dois pediram para sair. Ruim para Amaral e ruim para Leonaldi, surpreendentemente. Mas os dois... Eu não gostei, Edu, nem do primeiro tempo e nem do segundo. Gente, aqui a Ponte perdeu, hein? Atlético 1.0 lá em Goiânia. Ô, Zorzinho, outro dia vimos um jogo do Guarani lá no Oba. O Oba até reduzido o gramado, né? A bola pai vem toda hora. Mas esse campão aí do Atlético, Antônio Ascioli, é um campo enorme. Mas é muito grande. E aí o meio de campo, não sei, cara. A gente via assim, tá forgadão, tá? O Atlético dominava. Como é que foi aí o Amaral e o Leonaldi? Erraram muitos passes, hein? Muitos passes. Não gostei. Ruim para os dois. Vamos lá, Luiz Felipe, que jogou muito de lateral direito, hoje foi pro meio, também jogava no meio. Jogava no meio com o Hélio, hoje voltou, foi a opção aí do Felipe Moreira, saiu a 18 do segundo tempo, olha, alguns passes bem erradinhos do Luiz Felipe hoje, hein, CH? Eu gostei, alguns passes erradinhos. Um desastre também, Edu. Ele correu, todos correram, na verdade, né? Não faltou vontade, mas não adianta só ter vontade, né? Minimamente você tem que ter um pouco de... Pouco não, você tem que ter controle emocional, você tem que ter mais confiança para jogar, saber o que você está fazendo dentro do campo. E a impressão que eu fiquei do Luiz Felipe colaborando, jogando em uma posição que... Fazia muito tempo, pelo menos na Ponte, que não jogava, mas não justifica. O time foi muito mal e o Luiz Felipe também. Conceito ruim. Olha, o Elvis, eu vou precisar de vocês dois, porque é o dono do time, é o capitão. Zorzinho, o Elvis é o seguinte, as faltas laterais que ele bateu, nenhuma deu certo. Todas foram cortadas pela defesa do Atlético. Esse é o ponto 1. O ponto 2... A bola que ele dominou a 34 do segundo tempo, dominou, limpou, ameaçou, ficou sem ângulo e perdeu. Foi uma grande, talvez a maior chance da Ponte, ou pouquíssimas que teve, foi nesse lance do Elvis. E o cartão amarelo do Matheus Silva, a 9 do segundo tempo, tomou por culpa do Elvis, que errou um passe. Colocou o Matheus Silva na fogueira, ele fez a falta, foi amarelado. E aí? Qual é a sua opinião, o seu conceito do Elvis? Edu, para mim é um jogador assim que hoje, né, apesar da dificuldade física, mas é um jogador mais lúcido, né? Tentou ali, é difícil, é bem complicado. E então por esse aspecto eu vou dar um conceito regular para o Elvis. CH, o Elvis, você sabe que na próxima ele vai fazer 40 jogos. Deixa eu só confirmar aqui, hoje foi 39, deixa eu ver aqui pelos meus apontamentos. Você quer ver só isso? Isso, 39, vai fazer 40 contra o Ituano. O Elvis jogou o tempo todo, CH. Sua definição, por favor.
A minha definição é que ele está fora de forma. A parte técnica dele não está em xeque aqui, não está em questão. Sabe jogar, é o cara que tem a melhor técnica do time. Ponto. Isso é fato, não estamos discutindo isso. Agora, atuar dentro de um time cheio de limitação, que corre e ele não corre, ele tem dificuldade. Esse lance citado por você, que talvez tenha sido um lampejo de uma chance de gol, ele foi... parecia jogo de atleta master. Ele ficou ali pererecando com a bola, sabe? Uma coisa constrangedora. Então, ou ele tem que minimamente... Não me venham falar que ele sempre foi assim, porque não. Ele tem melhor preparo físico do que esse apresentado neste momento. Ele pode estar machucado. Ele pode estar jogando no sacrifício. Como eu não tenho essas informações, eu tenho que dizer sobre aquilo que eu assisto. O que eu assisto é constrangedor. Constrangedor. E eu acho que vale a pena, pelo atleta que é, pelo profissional que eu respeito que é, pelo que ele significa para o futebol e para a Ponte, que alguém diga se ele está fora de forma ou não, e se está fora de forma, por que está fora de forma. E se ele não está fora de forma, se a avaliação física da Ponte é essa, desculpa, mas eu tô míope, eu preciso ir urgentemente no oftalmologista, porque eu não consigo, ele não consegue participar do jogo. Quando ele participa, quando ele tem liberdade, ele realmente coloca uma qualidade no jogo. Mas não dá no futebol moderno de hoje para você ter tamanha limitação de mobilidade. Não dá, ele tem que ajudar mais. Não é só em bola parada. Desculpa, eu estou cobrando mais porque ele tem mais para dar e porque ele é o maior salário do time. Ponto. Ponto. Ele é mais exigido, mais criticado, mais cobrado porque ele é o dono do time. Para ficar desse jeito é melhor ficar descansando. Nem viaja para Goiânia. Conceito ruim. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu continuo com o CH, vai falar da dupla Dudu Ratamoto e Eliel, e o Gleger pensa no Felipe Moreira para depois eu pegar e pegar me despedir do Gleger, tá? Dudu Ratamoto, Eliel, se forçar a memória, CH, logo depois do gol teve uma cabeçada do Eliel, lembra dessa cabeçada? Uma cabeçadinha dele, um perigoso assim... Acho que foi uma chance, para não dizer que não teve nada, vai. E um chute do Ratamoto, um chute colocado no segundo tempo. Diria CH. Edu, a bola não chegou. Em CH. Chegou, Edu? Não, CH, não chegou. O narrador falou o nome do Eliel? Nossa senhora, Eliel, coitadinho. De vez em quando ele saía da área, tentava alguma coisa. Tava difícil, CH, tava difícil. Tinha 4 no meio. 2 jogando pessimamente, que é o primeiro volante e o segundo. Sim. O coitado do Luiz Felipe correndo para todo lado, só tropeçando e errando passe. O Elvis não pega na bola porque não tem mobilidade. Vai alimentar o ataque como? Pois é. Não vou nem criticar os dois. Vou dar conceito ruim, mas eles não participaram do jogo. Aliás, nem eles e nem quem entrou no lugar deles. Então, eu vou dar ruim para os dois, mas dos ruins, eles foram os menos ruins. Porque eles não pegavam na bola, infelizmente, por causa da incompetência do resto. Incompetência dos laterais e principalmente dos jogadores de meio campo. Pois é, a coisa começava lá de trás, com problemas, até chegar neles, coitadinhos, né? Daqui a pouco o Felipe Moreira vai falar, hein? O Vladimir Catarino vem com uma matéria aí, é uma fala curtinha, mas o Felipe Moreira vai falar. Por falar nisso, hein, Zorzinho? Felipe Moreira, por aquilo que escalou, por aquilo que alterou, e aí? Olhando no banco de reservas, a gente percebe que ele escalou o que ele tinha de melhor, né? É difícil, Edu. Eu tava falando isso aí no término do jogo, no meu comentário final, justamente isso. Eu não tô aqui defendendo o Felipe, tá? Longe disso. Mas assim, a gente tem que compreender, né? Que o cara é difícil, é aquele famoso ditado, né? Como é que você vai fazer omelete sem ovo? Não tem como. Então... Felipe tentou, ajustou, mas aí você toma um gol, 2 falhas individuais, com 3 minutos, né? Tudo aquilo que você determinou, tudo aquilo que você ajustou, programou, vai por água abaixo. Aí você tem que refazer toda a estrutura, refazer todo o planejamento, refazer toda a estratégia de jogo. Então é muito complicado, é difícil. Claro que ele tem o percentual de culpa, claro que ele tem
na escalação, tem percentual de culpa nos ajustes, tem percentual de culpa também nas modificações, mas é só a gente olhar para o banco. É só a gente olhar para as opções que ele tinha de começo. Então, assim, eu vou dar um conceito ruim para o Felipe, pela circunstância, pela derrota, né? Pela Ponte ter produzido muito pouco, né? Apesar de toda a limitação técnica e de poucas opções que tinha o Felipe, mas não dá para botar a culpa só nele, Edu. O conceito dele é ruim, mas repito, o Felipe Moreira é um dos menos culpados dessa situação da Ponte. Senhor secretário de Esportes, um grande abraço, hein? Bom final de semana. Amanhã tem evento, né? Eu vi no status show lá um jogo e tal. Olha o Zorzinho enrolado de novo, hein? Ei, muitos compromissos em Hortolândia, hein, Zorzinho? Que legal que você falou isso, Edu. Amanhã, quem quiser participar, amanhã às 15 horas, no campo do Rosolém, aqui em Hortolândia, vai ter um jogo que é o Gustavo Scarpa, ele tá de férias, né? Tá lá o campeonato inglês, tá parado, tá de férias, ele está na cidade e amanhã vai ter um jogo festivo. Amigos do Gustavo Scarpa e amigos do Adrianinho. O Adrianinho é uma referência do futebol amador aqui da cidade de Hortolândia. Então vai ter amanhã uma festa lá às 15 horas. Quem quiser ver o astro, Gustavo Scarpa, é só dar um chego lá no campo do Rosolém, em Hortolândia, às 15 horas. Uma festa lindíssima. Valeu, Edu! Aliás, ele começou lá, né? O Scarpa começou lá. Começou aqui em Hortolândia. Em Hortolândia. Exatamente. É isso aí. E a família toda dele mora aqui, né, Edu? Que bom, que bom. Então, bom evento pra você, um grande abraço, bom final de semana, Gleger. Valeu, Edu, um abraço pra você também e até domingo, né, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos lá, 1-0 a Ponte perdeu. O ICH, Felipe Moreira. Edu, a batata já tá mais do que torrada pra ele, né? Vai acabar sobrando pra ele, não sei se agora, mas em breve, não tem o que fazer, o time é fraco, mal montado, mas ele tem a parcela de responsabilidade dele, o conceito dele é um conceito que não agrada, ele não consegue extrair desse grupo de jogadores o que é possível extrair, dá para fazer mais com o pouco recurso que ele tem. É assim que eu enxergo o trabalho dele. Longe de achar que ele é o culpado sozinho. Mas é o seguinte, Edu, quando você sai para comprar um carro usado de segunda mão, você tem a oportunidade, antes de comprar, de fazer uma análise. Você leva no seu mecânico de confiança, observa o mercado do carro, se vale aquilo que estão propondo para você, e você faz a sua escolha. A partir do momento que você fizer a sua escolha, levar o seu mecânico ou não, e efetuar a compra, não é? Não adianta você ficar lamentando depois. Não adianta, não é? Então, ele botou a cara dele à tapa. Ele assumiu a responsabilidade. Ele pegou esse time mal montado da Ponte, né, para ser técnico. Então, ele é responsável também. Ninguém colocou uma 12 na cabeça dele e obrigou ele a ser técnico da Ponte. Ele aceitou. Uma vez que ele aceitou, ele tem que dar conta do serviço. Ele não está dando conta. Você pode argumentar uma série de coisas que são verdadeiras. É verdade que não tem elenco, é verdade que hoje faltavam 7, 8 jogadores, mas 10 dias para apresentar isso que a gente assistiu é vergonhoso. Eu não sei o que a torcida da Ponte está achando. Eu acho que a torcida está brava. Acho. É a impressão que eu tenho à distância. E se tiver brava, ou muito brava, ou pouco brava, tá brava com razão. Porque a Ponte enfrentou um time fraco hoje. E pediu várias vezes durante o jogo para perder a partida ou para sofrer no mínimo empate. E a Ponte não teve competência de arrastar essa bola da intermediária de defesa para a intermediária de ataque. É muito pouco, Edu. Você perder faz parte, mas você tem que perder disputando, jogando futebol. A Ponte não jogou futebol. Não jogou. Um elenco de jogadores intranquilos, sem confiança, errando os passes absurdamente, mal posicionados em campo. O time não tem organização, o time não tem arrumação, o time ele pode treinar, eu tenho certeza que ele trabalha pra caramba, porque é um menino bom, menino trabalhador. Mas ele não dá conta, né? O Felipe Moreira não é treinador para essa situação da Ponte. Essa situação da Ponte requer um cara com mais experiência,
um cara rodado, um cara que aguenta o tranco, que suporta e sabe cobrar, e vai na jugular do jogador, no sentido figurado, para saber por que esse está correndo e aquele não está correndo como deveria, ou porque esse ou aquele não estão realizando aquilo que é combinado no treinamento. Eu tenho certeza que ele treina pra caramba o time, mas precisa ter o traquejo, não é? E eu acho que ele não tem. Mas repito, eu não acho que ele é o principal culpado, não. No jogo de hoje ele não tinha muita opção, mas mesmo assim não tem jeito de defender. O que foi apresentado hoje foi vergonhoso. Vou repetir o que eu disse na transmissão, ou no final dela. Talvez hoje tenha sido um dos piores jogos que eu comentei aqui na Rádio Bandeirantes do time da Ponte. Foi uma tristeza, Edu, uma tristeza. Sim. Eu nem pedi a sua opinião daqueles que entraram, porque não tem o que falar, né? Não tem. Você vai falar o quê? O Samuel Andrade, Cássio Gabriel, o Thales... Você está certíssimo. O Júnior Tavares, né? Você vai colocar o comentarista, já é difícil comentar dos que jogaram, né? Que começaram. O que eu posso comentar, e nem sem autorização, é do cabelo do Júnior Tavares. Se você perguntar para mim, eu posso falar alguma coisa, mas não tem autorização. Esse é só o Gleger. É exatamente, assuntos capilares, é só o Gleger. CH, para encerrar contigo, sobre esse Atlético aí, o Dragão lá de Goiânia, se você gostou... Esse Shiloh, é interessante, esse Daniel que se movimentou bem, o Kelvin que fez o gol, quem que você chama a atenção? Alberto Valentim é o treneiro. É uma campanha irregular do Atlético ainda, que está numa situação intermediária, né? O que você achou do Atlético? Eu achei um time ruim e mal treinado. É isso que eu achei. E eles estão lá já realizando uma limpa lá, e vai acontecer muita troca. E vários jogadores vão chegar. Eu já tenho essa informação. Você não se espante se chegarem 10 jogadores no Atlético Goianiense agora na janela. Muita gente desse elenco aí vai embora de lá. Porque o que eu vi hoje foi um pouco melhor que a Ponte, mas um jogo vergonhoso, um negócio horroroso. Negócio horroroso. Um time de atacantes incompetentes, que você tem um pouquinho de competência. Eu não estou tirando o mérito do Kaique França, que ele está lá para defender, mas se tem um pouquinho de competência, a Ponte tinha tomado uma goleada hoje, Edu. E o futebol, CH, para encerrar mesmo contigo, eu prometo, esse negócio da torcida do Santos, o que aconteceu na Vila, agora já com portões fechados, o que aconteceu com o Vasco, violência, também portões fechados agora, a boca tá quente lá em Curitiba não ganhou no Brasileirão, e tem vários clubes aí em situação difícil, né? Esperamos que isso não chegue aqui em Campinas, problema de violência, o futebol envolvido aí com essa operação, penalidade máxima, negócio de loteria, é muita coisa para limpar no futebol, muita confusão, a gente torce que é lamentável, a seleção brasileira perde amistoso, a barra não tá fácil, né? Vamos torcer para dias melhores, hein, CH? Talvez nós estejamos vivendo aí um dos problemas, um dos momentos mais preocupantes do futebol brasileiro. Uma CBF que espera 1 ano e meio, 2 anos para contratar um treinador. Não há um treinador no futebol brasileiro, segundo a avaliação da CBF, que dê conta, pelo menos, da transição. Esses escândalos que não param de chegar, uma vergonha para o futebol brasileiro. A seleção brasileira que não se organiza, a CBF, a liga que não sai do papel. Os times só fazem reunião, só batem boca, não se entendem, e o futebol brasileiro vai cada vez mais caminhando para a situação que está, uma tremenda bagunça. E eu lamento muito falar tudo isso, mas é a verdade. O futebol brasileiro hoje vive talvez o seu momento mais preocupante, mas infelizmente a gente é dirigido, comandado, o futebol é tocado nesse país por paraquedistas. Vide o presidente da CBF, um político paraquedista, Edu. Um grande abraço, CH, bom descanso, até a próxima. Boa noite a todos e até a próxima, Edu, obrigado. Olha, é o seguinte, dos jogadores que analisamos aqui, falamos aqui dos que entraram, a Ponte é no banco também o Pedrão, goleiro, Pedrão é da base, tinha João Gabriel, lateral direito. Esse João Gabriel, ele entrou num jogo, deixa eu ver aqui nos meus apontamentos, João Gabriel... Deixa eu ver, ele entrou num jogo em Leme, se não me engano, viu? Deixa eu dar uma pegadinha aqui, eu vou chegar aqui, é por ordem alfabética, meus apontamentos do elenco.
João Gabriel jogou em Leme, no dia 25 de fevereiro. Ele entrou a 35 do segundo tempo no lugar do Everton. A Ponte tinha o Edson, zagueiro, que todo mundo já conhece, já jogou várias vezes. O Edson, inclusive, jogou o derby. O Edson, ele já tem pela Ponte, você quer ver? O Edson, ele já está com 15 jogos. Thiago Oliveira, é um capítulo à parte. Esse menino aqui, todo mundo, o Thiagão, né? Também, zagueiro revelado pela Ponte. O Thiagão, ele não joga. Hoje, o Thiago, ele é a quarta opção em termos de zaga de Ponte. Eu explico. Se machuca alguém, tem o Edson. Esse Tomás Kaique, que chegou por enquanto, tá tomando a frente dele também. Veio do Audax, jogou hoje. De vez em quando, o Arthur, quando dá problema, sai da lateral esquerda e faz a zaga. Lembra-se disso? O Arthur faz a zaga também. Então, o Thiagão Oliveira é a quarta opção. Ele falhou em alguns lances e tal, fez alguns pênaltis. Desde o começo da Série A2 começou, já foi pro banco, deram uma cortada. O Thiago Oliveira não joga desde o dia 4 de março. Abril, maio, junho. Nós vamos entrar em julho. Vai fazer 4 meses que o Thiago Oliveira não joga. Júnior Tavares entrou hoje. Deixa eu ver o que mais aqui. Samuel Andrade, volante, entrou hoje, veio do 15. O Cássio Gabriel também entrou hoje, conhecido. Eduardo, meia, que estava no banco. Esse Eduardo, menino, meia. Esse Eduardo, ele não atuou ainda. Ele não estreou ainda no profissional. O Thales estava no banco, entrou. Segundo jogo dele, veio lá do Paraná, do Aricó. O Aricó é um clube da primeira divisão do futebol do Paraná. Clube novo, já ganhou, já teve ascensão, já subiu, está na primeira divisão do Paraná. E esse menino André, da base também, esse André, ele entrou, deixa eu ver aqui, na Série A2, esse menino ficou praticamente todos os jogos no banco, era relacionado. Hélio relacionava o André direto. Ele só jogou em Ribeirão Preto contra o Comercial, no dia 4 de março, aquele 1-1, que foi uma equipe alternativa, o nome dele é André Henrique Silva de Almeida. Lá em Ribeirão Preto, Ponte já estava classificada para o mata-mata da Série A2 e a Ponte ia para a Copa do Brasil contra o Brasil de Pelotas. Então o Hélio fez uma equipe alternativa. E esse André, ele entrou a 21 do segundo tempo no lugar do Júnior Tavares. Então olha quanto menino da base. Pedrão 1, João Gabriel 2, Edson 3, Thiago Oliveira 4... Deixa eu ver o que mais aqui. Eduardo 5 e André 6. Tinha 6 meninos da base no banco. Tá? O Felipinho não foi. O Felipinho com problema, departamento médico. Fábio Sanches suspenso, mais uma vez revendo aqui. Pablo Diego, atacante, torção no joelho. Vai ficar um mês, pelo menos um mês fora. O Batista destacava isso no programa da tarde com o Leandro Borges também. O Ramon Carvalho não foi relacionado porque ele pertence ao Atlético Goianiense. Mas o Ramon Carvalho também tem problema físico e de preparo físico e também departamento médico. Foi, voltou, vem e tal. O Gé, departamento médico. Matheus Jesus, departamento médico. E Simailton, lateral direito, opção também, departamento médico. E o jogo contra o Ituano é quarta-feira. Agora, 22h09, vamos aqui a um breve relato do Felipe Moreira, falando aí depois desse Atlético 1.0. Sim, boa noite, Felipe Moreira. Boa noite a todos. Hoje, no começo do jogo, se traça um planejamento, uma ideia, e com 1 minuto, uma falta de desatenção de todo o sistema, não só defensivo, mas na frente, né? O zagueiro conduz e acha um passe por dentro, que é isso que a gente treina para não entrar. A gente fecha sempre no meio, joga o cara para fora. Houve essa situação, uma bola que atravessou ali, raspa, sobra do outro lado, eles fazem um gol. Aí tira toda a pressão que tinha do Atlético aqui dentro e passa essa pressão pra gente. A equipe lutou, acho que se entregou, parte física, os comportamentos que são exigidos, a equipe se entregou, a gente não teve muita dificuldade na construção mais uma vez, né? O Elvis muito bem marcado por dentro, o Eliel tentando a movimentação, mas a bola não chegando, a gente tentava, tinha até uma posse no meio, conseguia rodar de um lado para o outro, mas não conseguia terminar a jogada. O Atlético em alguns momentos de erros nossos, de tentar um passe por dentro,
um equívoco num passe errado ou um domínio, criaram situações de transição rápida, como o Atlético tem grandes jogadores ali, e chegaram ao nosso gol, criando dificuldade para a gente. No segundo tempo tentamos fazer uma mexida, colocando o Thales, também vinha uma direção de tornozelo, não conseguia suportar o jogo todo, a gente deixou ele mais para o segundo tempo, para ter velocidade do lado direito, e equilibrando o outro lado com o Tavares, para ter um pouquinho mais de posse, tentar ficar um pouquinho mais com a bola, circular. No primeiro momento surgiu esse efeito, a gente conseguiu empurrar o Atlético um pouco mais para trás, e o Atlético, mais uma vez, com erros técnicos nossos, criou situações. Agora é pensar no próximo jogo, fazer um jogo forte, ver as peças que a gente vai ter por disposição, que vão voltar. É uma dificuldade que a gente está tendo desde o começo do campeonato. A cada jogo você tem que remontar, independente se você tem tempo para treinar ou não, mas isso não é assim que funciona no futebol. Você precisa manter uma equipe para ter conjunto, o pessoal se entender, para ter essa conexão de um jogador com o outro, e até agora a gente infelizmente não conseguiu. Não é desculpa, mas é um fato que está acontecendo que é muito importante, é muito relevante, né? Você montar 4, 5 peças por jogo. E agora é cabeça no lugar. Acho que esse elenco tem tudo para sair dessa situação difícil. A gente tem que fazer um grande jogo contra o Ituano. Já é preparar a cabeça para o jogo do Ituano. E para a gente conseguir a vitória, depois ter uma vitória em casa, para a gente conseguir uma sequência de vitórias para nos dar tranquilidade e confiança para seguir no trabalho. Aí, ok. Felipe Moreira falando, portanto, depois da partida aí. Vamos aguardar, né? Gente, é o seguinte, eu queria, um grande abraço ao Paulinho Santana, assessor de imprensa da Ponte. Ele fez uma matéria no site da Ponte, lembrando um jogo, aliás, um fato que aconteceu em 71, envolvendo aí esse jogo entre Atlético e Ponte, o jogo de hoje. E eu me lembrava disso, até comentava com o amigo Totoiate do Sacramento. O Totoiate esteve lá. Há 52 anos atrás, houve um torneio em Goiânia chamado Torneio Integração. Explicando rapidamente aqui, é o seguinte, o primeiro Campeonato Brasileiro foi em 71. Olha o que aconteceu. Primeiro Campeonato Brasileiro, você se lembra que o Atlético Mineiro foi o campeão, jogo final foi no Maracanã, Botafogo e Atlético, do Dario Peito de Aço. E a CBD na época, depois que virou CBF, a CBD na época, organizou o campeonato, mas era eletizado. Então, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos e Portuguesa, do Rio, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo e o América, Inter e Grêmio, Sport e Santa Cruz, Ceará, Cruzeiro e Atlético, o América Mineiro entrou também, o Curitiba, enfim, foi eletizado. Como ninguém de Goiás entrou, a Federação de Goiânia, em protesto, realizou um torneio chamado Primeiro Torneio Integração. Além dos clubes de Goiânia, o Atlético, Goiás, Goiânia, Vila Nova e Anápolis, a Federação de Goiânia convidou do Amazonas, o Fest Clube, os estados que não foram contemplados e de participar do primeiro Campeonato Brasileiro. Convidou Fortaleza, do Ceará, o Náutico de Pernambuco, do Espírito Santo foi a Desportiva, do Paraná, União Bandeirante, foi o Curitiba, disputou o Brasileirão, mas só o Curitiba. Então, União Bandeirante do Paraná, Motoclube do Maranhão, da Paraíba, o Botafogo e o Campinense, da Bahia, o Fluminense de Feira e do Rio, Campo Grande. E de São Paulo, quem que a federação iria convidar? Os grandes, conforme eu disse, foram para o Brasileirão. E como a Ponte, em 69, tinha subido aquele título de 69, a Ponte voltando para o Paulistão, época do Dicá, Alain, toda aquela meninada toda. Em 1970, a Ponte, já no Paulistão, foi vice-campeã. E a Ponte foi convidada para o Roberto Gomes Pedrosa, que era o brasileiro da época. Tirando, inclusive, a vaga da Portuguesa, a Ponte foi o único clube do interior que participou do Roberto Gomes Pedrosa. Nossa, é o filho do fino. Só que a Ponte não teve o direito de jogar aqui no Majestoso. A Ponte não jogava em Campinas. Disputou o Roberto Gomes Pedrosa, quando o mando pertencia à Ponte, jogava no Parque Antártica. E isso foi terrível. A Ponte só teve 3 vitórias ao longo dessa competição. Ganhou do Vasco, ganhou do América do Rio e ganhou do Atlético Paranaense.
E já foi um torneio eletizado. E um dia eu perguntei para o Peri Scheibe, que foi presidente da Ponte, diretor, uma enciclopédia, por que a Ponte não teve o direito de jogar no Majestoso, no Roberto Gomes Pedrosa? Edu, porque a CBD queria dar um aspecto eletizado e não de interior. Olha que bobagem. Eletizado. E tanto é verdade, isso foi em 1970, final de 70, a Ponte do Roberto Gomes Pedrosa. Em 71, primeiro campeonato brasileiro, CBD na fita, organizando, eletizado. E foi muito oportuna essa intervenção da Federação de Goiânia de fazer essa integração em ato de protesto e organizou. Foram no total 16 equipes. Então a Ponte é que foi convidada de São Paulo, fazia muito sucesso na época, e a Ponte foi para Goiânia. Só que com detalhe, a Ponte não tinha mais o de cá, que tinha sido emprestado para o Santos, depois voltou para a Ponte, e da Ponte foi para a Portuguesa, mas naquele momento, nós estávamos em setembro de 71, há 52 anos. O de cá foi para o Santos, emprestado, e para o São Paulo foi o Nelsinho Batista, lateral direito, Samuel, zagueiro, e foi também o Teodoro, volante. Os três foram para o São Paulo, a princípio por empréstimo. E depois o São Paulo acabou comprando em definitivo. Você sabe quanto que o de cá valia em 1971? Na época era cruzeiros. O de cá foi emprestado ao Santos por 50 mil cruzeiros. O Santos pagou empréstimo, 50 mil cruzeiros. Mas o passe estipulado do de cá, 450 mil cruzeiros. Eu não sei se alguém nesse momento me ouvindo, dando a sua atenção, meu muito obrigado, se você poderia converter 450 mil cruzeiros em reais para saber na época quanto que o de cá valia. E os três que foram para o São Paulo, o Nelsinho Batista foi por 200 mil cruzeiros, o Samuel zagueiro, 350 mil cruzeiros, mas quem valia mais era Teodoro. Teodoro volante, 450 mil cruzeiros. Tanto é verdade que o Teodoro, no tricolor, foi o que mais ficou e participaria da conquista do primeiro campeonato Brasil São Paulo em 77. Naquele Mineirão, São Paulo e Atlético Mineiro, nos pênaltis, São Paulo campeão, na fita, Teodoro. Mas enfim, a Ponte disputou esse torneio de integração e qual foi a final? A final foi Atlético Goianiense e Ponte. Macaco chegou na final. E no primeiro jogo, foram 3... Vocês acreditam que foram 3 jogos para decidir o título da integração? 3 jogos. Primeiro jogo, a Ponte venceu 1-0, gol do Ditinho, Dito Flecha. Segundo jogo, 1-0 Atlético, gol do Dadi. E no terceiro jogo, o jogo final, em 19 de outubro de 71, na prorrogação, 0-0 e tal, na prorrogação, o Atlético marcou um gol e ficou com o título. E o detalhe é que o Valdir Pérez, o goleiro da Ponte no primeiro jogo foi o Wilson Quiqueto, grande revelação da Ponte. O Valdir Pérez, também considerado revelação, veio do Garça, menino de tudo. Por que é considerado revelação da Ponte? Porque o Valdir Pérez, o primeiro contrato profissional do Valdir Pérez foi na Ponte. Do Garça, goleiro e tal. O Valdir Pérez, em 1970, já estava na Ponte. Naquele Roberto Gomes Pedrosa, o Valdir Pérez atuou, já tinha jogado. E aí, no segundo jogo, o Wilson, ele saiu e entrou o Valdir Pérez. Se machucou, não sei porquê. E no terceiro jogo final, no gol, o Valdir Pérez. E no site da Ponte, o Paulinho Santana colocou uma foto dessa Ponte 71, só que tem alguns atletas que, na escalação do Sérgio Rossi, nos livros da Associação Atlética Ponte Preta, que foi um trabalho sensacional, o Sérgio Rossi, que faleceu em 2006, foi presidente do Conselho Deliberativo, mas foi um grande ponte pretano. Ele, de forma heróica, ele reuniu alguns historiadores, ele fez uma equipe de pesquisa e ele conseguiu escrever os volumes, as histórias da Associação Atlética Ponte Preta, porque a Ponte estava prestes a completar o centenário. E no ano de 2000, o Sérgio Rossi lançou os primeiros volumes, que é uma grande valia para a gente da imprensa. Todos os sites têm os volumes, o Globo.com tem esses volumes, o Futebol Interior, o Correio Popular, porque é de grande valia. A Ponte tem, ano por ano,
O Sérgio Rossi teve o trabalho não só de relatar todos os jogos com escalações, com as fichas técnicas, mas, por exemplo, os campeonatos. Olha, tal ano o brasileiro foi assim, foi vencido por tal time, a Ponte disputou, tem a campanha da Ponte, tudo muito bem detalhado. Até Copa São Paulo tem. Um trabalho espetacular. Que Deus o tenha, nosso querido doutor Sérgio Rossi, que foi um dentista, era dentista, e no consultório dele, quantos meninos da base o doutor Sérgio Rossi não recepcionou, não atendeu, absolutamente na faixa. Um grande pontepretano. E dá gosto de falar, e como dá de falar de grandes pontepretanos, grandes beneméritos. A Ponte hoje só está viva porque durante toda a sua história a Ponte teve grandes pontepretanos. Pessoal da velha guarda, que o negócio era Ponte, que nem Totoiate falou para mim, o pai dele, Dr. Nelson de Freitas Leitão, que foi um pediatra, muitos anos lidando com a Ponte, e o Ralph Fonseca Ribeiro doou para a Ponte as paineiras, doou, mas doou da seguinte forma, não é que doou, depois que eu fiquei sabendo, é que mensalmente o Dr. Nelson de Freitas Leitão ia lá pagar com o dinheiro da Ponte, ia pagar o Ralph Fonseca Ribeiro, e o Ralph ele recebia uma e rasgava 3. E assim foi. E rapidamente quitou o negócio dessa maneira. Dessa maneira. Recebia um para rasgar 3. E assim a Ponte adquiriu as paineiras, que deve pertencer à Ponte até hoje. E o doutor Sérgio Rossi, me lembro de ter conversado com ele, e falou, Edu, nós estamos em 91, 92, as escrituras da Ponte estavam todas irregulares, do Majestoso, das paineiras, lá do Jardim Olina, e o doutor Sérgio Rossi, por tudo aquilo que ele fez, ele ainda regularizou nos cartórios as escrituras da Ponte. Para você ver o nível do grande pontepretano, estou falando de um, das centenas que teve a Associação Atlética Ponte Preta, tá bom? Então, muito bem lembrado pelo Paulinho Santana, 71, torneio integração, esse Ponte e Atlético Goianiense, tá bom? Agora, 22h23, daqui a pouco tem a Voz do Brasil, um rápido faturamento e eu volto. Futebol é com a Bandeirantes. PSD! Paula Lemos, prefeita de Barretos. Nós, do PSD, acreditamos que as mulheres também devem estar à frente na política. É isso que estamos fazendo aqui em Barretos, capital nacional do rodeio e sede do Hospital do Amor. Sou a primeira prefeita da história da cidade e temos trabalhado em parcerias público-privadas para realizar investimentos que mudam a vida das pessoas. Venha conosco aumentar a participação das mulheres na política. PSD! Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Senadora Mara Gabrilli. O PSD é o partido da inclusão e inovação. O Brasil precisa dar a todos a oportunidade de uma vida digna. Equipar o SUS com as mais modernas tecnologias de reabilitação. Trabalhar para garantir a quem precisa o direito de um cuidador. Dar às mães de pessoas com deficiência o apoio para cuidar dos seus filhos com dignidade. Participe do PSD, mulher. PSD! Rádio Bandeirantes.
Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Futebol é com a Bandeirantes. É do Pinheiro. Bom, é o seguinte, pessoal aqui pelo WhatsApp, muito bravo aqui com o Felipe Moreira, as broncas as mesmas de sempre, diretoria. Muito obrigado aqui, deixa eu ver aqui, o Abimael Costa, bravo com o Felipe Moreira. Deixa eu ver o que dizer aqui também. O Luiz Henrique de Pindorama. Ô Luiz Henrique, um abraço para você, nos encontramos em 2017, um jogo pela manhã, né, no Sub-20 da Ponte. A Ponte chegou na final de 2017 contra o Palmeiras. E também foi campeão paulista no infantil, né, Luiz? Luiz e Pindorama. Nunca mais esqueci esse encontro aí. Foi a última vez que eu entrei no Majestoso. 2017, eu não sei se era um domingo pela manhã. Ponte Água Santa. E o Ivan, goleiro, estava lá era Sub-20. Era Sub-20, né, Luiz Henrique? Nós vimos aí o Ivan. Ivan tá, olha, que situação do Ivan também, hein, Luiz Henrique? Tá na reserva do Vasco, e o Vasco nessa situação terrível também, zona de rebaixamento, 6ª derrota seguida contra o Goiás. Aonde que o Ivan foi parar? Luiz Henrique, meu amigo, um abraço, muito obrigado pelo carinho. O Júnior Fernandes, distrito de Souzas, também aqui. O Atlético chutou 28 vezes ao gol e a Ponte 4 ou 5. Não dá, rumo ao rebaixamento. Deixa eu ver o que mais aqui. A Marisa, obrigado pelo carinho, só fala de comida, tô com uma fome danada. Olha, muito obrigado, viu, gente? Então é o seguinte, domingo, 11 horas, o Leandro Borges com o Tigrão. O Tigrão vai estar na Praça de Esportes São Bernardo e mais o Vladimir Catarino. 11 horas tem Icaraí, do Jardim Caraí, e R7 de Sumaré. É Pisserno. R7 Pisserno de Sumaré. Exótico, hein? Exótico. Transmissão da Bandeirantes, é o futebol amador. E é o seguinte, e à tarde tem o jogo da rede, né, meu caro Giba? É Palmeiras e Botafogo. Palmeiras vice-líder, Botafogo líder. Vai começar às 16 horas. E assim que terminar o jogo, terminando o jogo, Palmeiras e Botafogo, imediatamente, Brinco de Ouro, o Boris vai narrar aqui. Guarani e Vitória pela Série B. O Louser voltando, fazendo a sua reestreia como técnico. Guarani que não vence há 6 jogos, tá bom? Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Você no YouTube, aquele abraço, dê seu like, faça a sua inscrição, rumo a 20 mil. Muito obrigado mesmo. Equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e o Gabriel Ribeiro. Obrigado, obrigado, obrigado. Então eu volto domingo, logo após Botafogo e Palmeiras e Botafogo. Voltamos para Guarani e Vitória. Domingo eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 6.